Deixa eu ver aqui. Agora ele está iniciando a gravação já da aula. Então, o meu foco hoje com vocês é fazer uma revisão do que já foi feito, porque quando a gente revisa, assim, no caso da Ana, ela não pôde participar da última aula, então para ela fez o estudo particular, né, vendo a aula passada, né, através do vídeo gravado, mas assim, eu vou trazer para vocês mais resumido, mais dinâmico, para a gente relembrar do que a gente viu, da importância das duas NRs. Então, uma que vai falar de riscos elétricos e a segunda que vai estar falando da ergonomia. Nossa, mas você fala assim, poxa, mas para que falar, né, disso? Sendo que, né, poderia falar de alguma, né, por exemplo, a questão que eu quero falar assim, por que a gente vai falar desses dois assuntos? Porque normalmente esses assuntos eles estão em todos os tipos de curso, todos os tipos de trabalho, não é só para petrolífero, não é só de um ponto muito específico dentro daquelas normas, né? Fonte elétrica em todos os locais a gente tem, inclusive em casa, no dia a dia a gente vai estar convivendo, vivendo com a parte elétrica, né? Então, diante de uma situação assim de choque, né? Quantas vezes a gente verifica no noticiário o pessoal reclamando que ou falando alguma notícia que na hora do desespero, quando às vezes um irmão viu o outro, ou quando aconteceu alguma situação de alguém de fora ver, um colega de trabalho, ou até mesmo um terceiro, assim, viu que a pessoa está levando um choque, na hora da agonia, tenta lá ajudar ela, mas parece que a cabeça assim não consegue pensar de que faz. Na hora de tentar salvar essa pessoa, você acaba levando choque também. Então, esse é um dos riscos, infelizmente, que a gente tem dentro do risco elétrico, pode acontecer inclusive dentro de casa, né? Quando a gente nota que alguma dos nossos familiares está levando um choque. Então, eles têm principalmente uma preocupação quando o pessoal começa as crianças, né, começa a aumentar a família. Daí ele tem criança e criança não tem noção do perigo. Então, a primeira coisa que é feita nas tomadas é colocar a proteção das tomadas, né? Então, é colocado essa proteçãozinha nas tomadas, assim. Não sei se vocês já viram, é um negocinho de plástico, tem 2 pontinhos, e dali ele acaba, então, trazendo uma proteção, evitando que alguma criança coloque o dedo e leve um choque, né? Então, um ponto importante que a gente tem nessa questão é verificar que a gente deve, então, estar cuidando, evitando que a pessoa ou a criança leve um choque. Uma coisa que eu achei muito interessante uma vez, que vocês podem ver, poxa, os passarinhos ficam nos fios, né, dos postes. Então, isso é verificado que também tem que tomar um cuidado. A criança coloca o dedo numa das tomadas. Então, também leva um choque. Então, a gente vê essa questão de que é necessário. Deixa eu só verificar aqui só um minutinho. Então, a gente vê essa questão de que é necessário, sim, a gente tomar esses cuidados, né? É aqueles cuidados, assim, de precaução, evitar que haja um risco de que as pessoas levem um choque, que as pessoas acabem tentando ajudar outras diante de um acidente e então acabe prejudicando, tá bom? Então, esses são os pontos que a gente vai estar verificando hoje dentro da primeira NR, que é a NR10, que, como eu falei para vocês, está dentro de um assunto que ele é verificado dentro da... Deixa eu colocar aqui para compartilhar. É verificado dentro de todas as áreas, então, inclusive vocês, dentro da parte química, quando vocês forem estar mexendo com os equipamentos, corre o risco de ter algum choque. Às vezes, dependendo da empresa onde vocês vão trabalhar, às vezes é um equipamento muito antigo que o fio já está meio desencapado, já está tendo uns problemas nas conexões, então vai levar um choquezinho. É necessário tomar esse cuidado, tá bom? Então, a gente verifica essas questões de riscos, e quando a gente fala de risco elétrico, é interessante que o funcionário, ele recebe um adicional no salário
devido à periculosidade. Esse termo de periculosidade, então, é porque a pessoa sabe que ela tem um risco. Nesse caso ali, ela sabe que ela vai poder estar levando um choque, né? Por isso que ela já sabe de antemão, como a profissão dela tem esse perigo, ela vai receber um pouquinho a mais no salário. Ah, mas quanto que é? Depende da empresa, né? Estava conversando com o meu sogro que trabalhou na Copel, ele comentou que já chegava, dependendo do local, um aumento de 30% no salário. Poxa, isso está ótimo, né? Mas é claro que a gente tem que lembrar também que, dependendo da profissão, tem esse adicional no salário. Às vezes, os mineiros. Por que mineiro leva? Porque quando eles estão fazendo o serviço deles, eles têm uma liberação muito grande de pó, certo? Então, essa liberação de pó faz com que eles respirem esse pó, que é muito fininho, e ele entre em contato, certo? Com diretamente as vias aéreas. Então, no primeiro momento, a pessoa começa a ver assim, nossa, né, meu nariz está meio entupido. Depois, no segundo momento, às vezes seca a garganta, então a pessoa começa a tossir. Terceiro momento, quando já começa a ir para os pulmões, já começa a dar um risco maior. Lembre-se que de uma das aulas não foi a passada, foi uma anterior ainda, então essa é a 10. Eu creio que foi na 8, a gente conversou de uma indústria de algodão que também libera as partículas muito fininhas que os funcionários vão respirando. Num primeiro momento eles não notam nada, mas depois de um tempo começam a ter problemas pulmonares. Então esse vai subindo para a via aérea e acaba trazendo esse problema, né? Então vamos agora falar da nossa aula. Vamos entrar lá. Lembrando, então, que quem ainda não conseguiu entregar o trabalhinho, né, da aula passada, era de uma aula anterior, então dali foi prorrogado para a aula passada. Então, eu vou dar a última chance, né, de estar entregando agora nessa próxima semana, tá bom? Até na próxima quinta, porque não seria justo com quem fez, né? Então, o pessoal que fez, poxa, mas só vale um ponto, mas às vezes é aquele ponto que vai te ajudar a ficar mais tranquilo para a prova, né? Lembre que os trabalhinhos eles valem 3, então, poxa, não preciso tirar tanto na prova, beleza? Vou compartilhar então agora sim os slides com vocês. E a gente já inicia então essa parte da disciplina. Eu só queria que vocês confirmassem para mim se estão vendo bem. E aquela situação que eu comentei já, falei um pouquinho com a Ana anteriormente, se vê que começou a fazer ruído, pode me falar que dali eu tiro essa câmera e daí deixo uma câmera melhorzinha. Tá bom? Então, quando a gente estava falando desse tópico 4, o tópico 4 ele era bem abrangente, né? Ele estava falando de primeiros socorros, de riscos elétricos, a gestão da segurança de saúde e trabalho. Então, a gestão é um termo assim muito mais amplo. A gestão cuida de vários fatores, de várias ações. Ela sempre se preocupa de que a pessoa esteja agindo de maneira organizada, né? Mais higiênica possível. A gente sabe que a nossa disciplina é higiene e segurança do trabalho, então quando a gente fala do termo higiênico, não é só porque lava a mão, passa álcool, né? Não é isso. A gente viu que higiene, inclusive, é a limpeza do serviço, é a limpeza do local onde que você está. Se tem boa iluminação, se tem ventilação. Então, são fatores que interferem nessa questão de higiene, tá bom? Então, tem que fornecer, por exemplo, banheiros limpos para as pessoas, isso é higiene do trabalho. Outro ponto, a pessoa vai precisar se alimentar dependendo do horário de serviço dela. Às vezes a pessoa leva uma marmitinha de casa e ela vai precisar de um lugar, como a cozinha, pelo menos, né, um local onde ela possa sentar, fazer a sua refeição. Então, também isso, você vai estar fornecendo um local limpo, com boas condições de higiene e que vai garantir a saúde do teu trabalhador. Então, não é só cuidar da segurança dele, para ele não sofrer acidente, é também estar cuidando da saúde dele, tá bom? Então, desculpem, quando a gente fala da gestão, da segurança do trabalho, a gente entra nesse quesito de estar falando de um modo mais amplo, sendo necessário, então, esse cuidado com esses dois aspectos da saúde e segurança do trabalho, né? Ou higiene e segurança do trabalho. Então, a gente falou já sobre esse 4.4, foi o primeiro tema que a gente conversou. Depois a gente pulou para o 4.1, que na aula antes ainda da anterior, a gente falou nas duas, né, sobre essa questão dos primeiros socorros, que também é questão do dia a dia, não é só trabalho. Você às vezes está andando na rua, tem que auxiliar alguém que está passando mal, você está em casa, algum parente teu passar mal, então a primeira noção de primeiros socorros todos nós temos que ter. Então,
Cortou, está sangrando? Já se sabe de antemão, põe a mão debaixo da torneira, tenta higienizar, lavar. Daí, se está sangrando muito, a primeira coisa que você vai fazer é tentar estancar esse sangue. Então, coloca-se, né, a faixa, amarra alguma coisa para evitar, então, que haja esse sangue ainda escorrendo, né, garantindo a segurança da pessoa. O segundo ponto bem importante que a gente vai estar falando, então, na sala de hoje, que aí é o ponto 4.2 e 4.3, a gente já falou na aula passada, vamos estar falando um pouquinho aqui de novo, agora de uma maneira mais rápida e dinâmica, para vocês gravarem bem o conteúdo, que seriam então os riscos elétricos, e no segundo ponto, a ergonomia. Tudo bem? Então, vamos estar agora falando então do primeiro. Lembrando que então a gente tem as NRs, né? Que daí não é NBR, né? Anotem isso, tá bom? É bom que eu falei agora, me veio um NBR ali no meio, para a gente saber que existem dois tipos de normas. Então, NBR é norma brasileira de regulamentação, tá? E aqui a gente tem só, quando for NR direto, são as normas regulamentadoras diretos, então, das condições de trabalho. Outro ponto importante, quando falar da NBR, ele fala mais de aspectos, assim, dimensionamentos, como que você tem que construir uma estação, quais que são as dimensões das tubulações e todos esses quesitos, tudo bem? Vamos lá, então. Lembrem, né? Vocês lembram dessa figurinha? Ela já é amiga de vocês, já é conhecida, velha conhecida, tá em tudo. Eu falei para vocês desde o começo. Qualquer coisa, deixa essa figurinha salva, porque ajuda muito, né? Se alguém perguntar para você, bom, você está tentando fazer uma especialização em segurança do trabalho, né? Qual que é a NR que vai falar da CIPA? Às vezes, para lembrar, corre nessa figurinha e já vai ver ali. Ah, opa, é figura 5. Né? Agora, dentro da área de vocês, né? Dentro da área química, trabalhando num laboratório ou trabalhando numa indústria, alguém pergunta para vocês, e normal perguntarem, hein? Questão de resíduos sólidos, né? Então, falou de resíduos, a gente tem uma grande preocupação ambiental, porque se você não destinar o teu resíduo de maneira adequada, você pode, então, levar multas, indenizações, né? Se você apenas jogar o teu resíduo, né, na pia, dependendo do produto químico que você joga na pia, ele vai corroendo as tubulações, e às vezes algumas tubulações são mais fraquinhas ainda, quando é de plástico. Você jogou uma primeira vez, na segunda, pronto, já fez um furo, dá um vazamento, pronto, deu um problema geral, porque deve ter que abrir parede, vai ter que arrumar aquela tubulação, já é um problema. Quando a gente fala de tubulações assim de metal, ela dura um pouquinho mais, mas também chega um ponto que vai corroendo, e quando dá esses problemas, então, são bem complicados. Outra questão que a gente conversou já e que a gente viu bastante sobre a questão química era sobre as características desse material. Então, será que eu posso misturar? Será que não vai ficar inflamável, daí vai dar fogo? Ou será que vai ficar reativo? Quando a gente fala de reativo, ele pode dar uma explosão, ele pode eliminar vapores, inclusive vapores tóxicos, então pode ser muito mais perigoso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado com isso também. Então, os resíduos vai estar aqui, ó, na NR 25, beleza? De maneira geral, algumas vão estar assim em todas as áreas. Então, inspeção prévia, o CSMT, né? O CIPA, questão de EPI, está em todas. Agora, algumas bem específicas, a gente entra na questão das edificações, então é mais para quem trabalha como técnico em edificação, construção civil, engenharia civil. Então, eles é que vão estudar um pouquinho mais a fundo, né? Mas não, nada impede que a gente também faça isso. Dali, o outro ponto aqui também que pode ser bem específico, vamos ver aqui, ó. Fornos, caldeiras, né? Então, aqui a 14, é 13. Vamos ver outra aqui. Portuário. Portuário é totalmente específico, né? É justamente nessa questão aqui da gente estar conversando sobre algum ponto específico. Aquaviário também, né? Mas quando a gente fala de EPI, a gente fala de várias áreas. Quando a gente fala de sinalização, a gente fala de todas as áreas, né? Então, é necessário a gente estar sempre discutindo esses pontos. Beleza? Nossa, prof. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje a NR10, que vai falar sobre a eletricidade, e a gente vai também estar falando sobre a NR17, que é da ergonomia. Então, primeiro vamos lá falar da NR10. Essa norma vai falar, igual vocês podem ver, ó,
eletricidade ou riscos, né, de acidentes elétricos. Então, ele fala vários pontos e ele fala justamente da questão de ter uma segurança na instalação. Então, você tem muitos cabos, tem muitos fios, você tem que visar a segurança do seu funcionário, verificar que as instalações elas estão adequadas, que não tem um fio desencapado, não tem fontes queimadas, não tem questões que a pessoa vai correr um risco de levar um choque pela falta de um fio terra. Então, existem vários pontos. Quando a gente entra nessa questão da eletricidade, a gente tem essa preocupação com relação ao choque. Porque o choque pode ser tanto levinho, quando você está mexendo em alguma coisa e levou um choque, ou quando você às vezes encosta em alguém e dá aquele choquezinho, é comum acontecer. Você estava em casa, né, por exemplo, e estava, por exemplo, com a coberta, né, daí você mexe em alguma coisa, o cabelo às vezes arrepia, também é questão de corrente elétrica. Mas aqui é coisa pequena, né? Você não vai, nossa, morri, parou meu coração, deu uma contração na minha musculatura porque encostei numa pessoa e deu um choquinho. Não, porque é rápido, né? Se encostou, deu um choquezinho de duas pessoas, as duas sentem, né, essa passagem da corrente elétrica, mas fica tudo bem. Agora, quando a gente está falando de instalações, tomadas e depois até mesmo de partes que têm assim construções maiores de instalações que têm a eletricidade com uma corrente maior, então a gente está falando de choques mais perigosos que, infelizmente, também podem levar ao óbito, tá bom? Então, quais seriam as etapas de segurança de quem mexe com isso? Então, a gente tem várias etapas desde o começo. Então, a primeira é gerar essa energia. Então, você vai primeiro ter que ter energia elétrica, senão não vai nem falar desse assunto. Então, o primeiro é a questão da energia elétrica, como que você vai estar gerando ela. Segundo, transmitindo. Né? E daí nisso já entra na parte da distribuição também. Então, como que eu vou transmitir? Através, né, dos fios condutores, e eu vou distribuir para as casas das pessoas, para os setores industriais, setores comerciais e assim por diante. Então, quando a gente fala de transmissão e distribuição, eles são muito parecidos, né? Mas a diferença é isso. Transmissão é como que você vai estar passando, então, através das tubulações, né? Ou tem as tubulações e tem os fios elétricos dentro, ou já tem os fios, né, soltos. Então, ela vai falar justamente dessa questão do material que vai ser utilizado, lembrando que ele tem que ser condutor. Colocou um material isolante, como o nome mesmo diz, ele isola, não vai passar corrente elétrica, não tem eletricidade, não vai funcionar, tá bom? E distribuição é como que vai chegar na pessoa. Então, em quem também vai chegar, né? Então, é por isso que a gente entra nesse quesito, tá bom? De estar discutindo sobre esses aspectos. Então, eu gerei energia, vou passar por fios, condutores e estou distribuindo para centros comerciais, centros industriais e também dentro das residências das pessoas. Depois disso, a gente entra no consumo. Sabemos nós que todo mês chega a conta, né, para todo mundo da conta de luz. E às vezes ela tá lá, não, estamos numa condição não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque o microfone está mais baixo dessa vez. Caso não esteja, daí vocês podem levantar a mãozinha ali que eu arrumo, tá? Então, voltando aqui nessa questão do consumo, o que acontece, né, normalmente com as pessoas, é que elas acabam vendo que na conta, poxa, esse mês veio um pouquinho mais que o outro mês. E daí, mas eu gastei quase a mesma coisa, fiquei praticamente o mesmo período em casa do que o mês anterior, mas existem, dependendo das situações, vezes em que a conta vem um pouquinho maior porque está com dificuldade de gerar essa energia. De onde que vem a nossa energia? Vem das hidrelétricas, principalmente. Então, se a gente não tem chuvas, os reservatórios estão meio vazios, tem uma dificuldade maior de gerar essa energia, por isso que a conta sobe, tá bom? Então, de qualquer maneira, a gente gerou, colocou no fio, distribuiu para as casas, e agora essas casas residenciais, centros comerciais, centros industriais vão consumir. Depois do consumo, a gente também pode estar falando que a gestão de toda essa segurança já começa desde o projeto. Mesmo que ainda nem existia, né, as tubulações, a parte, né, das torres elétricas, os postes, os fios, a primeira coisa que eles têm que se preocupar é com o projeto. É saber onde que eles vão distribuir, onde que vai estar o cabeamento, todas essas questões. No segundo ponto, então, montagem,
como que você vai fazer com que saia do papel e vá para a prática, e também depois, tanto a operação para começar a funcionar, quanto daí já está funcionando, e daí depois você vai estar cuidando para manter essa instalação elétrica em perfeito funcionamento. Daí a gente tem também a questão dos trabalhos que são realizados nas proximidades. Então, se acontece algum outro serviço no meio, que daí passa nos fios, derruba, ou às vezes até situações mais comuns, infelizmente, a pessoa sofre um acidente, bate o carro no poste, dificulta ali, corta a energia daquela rua. Vai ter que vir uma equipe operacional para verificar, então, essas questões de trabalhos para retornar a energia, né? Se tem uma coisa que o povo reclama, é quando falta água e quando falta energia. Olha, é batata. Começou a faltar, gente, o pessoal assim já começa a fazer ligação direto. Ainda mais se for no período noturno e, né, quando o pessoal, porque o pessoal tá de escuro, então ela vai precisar de luz. E o segundo aspecto é que daí o pessoal chega do serviço, daí o que eles querem? Eles querem tomar um banho. E querem tomar um banho como? Quente, né? Claro que alguns tomam frio, né? Mas agora que está chegando o inverno e vocês estão sentindo que esse outono tá mais geladinho, então provavelmente esse inverno vai ser mais rigoroso do que o ano passado, então todo mundo vai querer um banho quentinho, né? Alguns, inclusive, né? Como não é meu caso, infelizmente, mas eu teria interesse, por exemplo, de colocar uma torneira elétrica lá na pia. Porque na hora de lavar a louça, quando está muito frio, a gente sofre, né? O dedo ali praticamente congela. Então a gente tem esse cuidado, né? De que é necessário ter energia elétrica. A energia elétrica ela vai estar ali nos auxiliando para que a gente possa. Deixa eu só arrumar aqui. Então, para que a gente possa estar tendo uma vida mais cômoda, né? Para evitar qualquer tipo de problema. Outro ponto importante é que se você chega em casa, você óbvio que vai precisar ter a luz, senão a gente vai ter que recorrer ao modo antigo, pega as velas e vamos sobrevivendo. Mas nem sempre é possível, né? Se estamos dentro de casa, põe a vela, tá beleza? Ok. Vai ficar um período ali sem TV, né? Vai ficar um período sem internet, aí que sofre, né? Acabou a internet, acabou o Wi-Fi, pronto, né? Acabou a vida. Dependendo do caso, o que você vai fazer, né? Vai ficar brincando de sombra na parede com as velas lá. Mas tem locais que não pode faltar energia, que seria, por exemplo, o caso dos hospitais, que eles têm os equipamentos que fazem as pessoas sobreviverem, né? Então, tem aqueles equipamentos que realmente deixam a pessoa viva, mantêm ela, estão fazendo o serviço ali para ela. Então, em locais, nesse caso, como os hospitais, é necessário, imprescindível, né? Totalmente, praticamente assim, obrigatório mesmo, com que haja um gerador. Acabou a energia da rua, ainda tem um gerador funcionando. Ninguém vai ficar lá no escuro, né? E ninguém vai estar sofrendo porque o maquinário de sobrevivência dele estragou. Tudo bom? Outros aspectos, então. Quando a gente está falando dos riscos elétricos, primeira coisa que a gente pensa, o risco é levar um choque, né? Primeira coisa. A gente estava comentando que o risco pode ser um risco levinho, você encostou numa pessoa, deu um choquinho, pronto, descarregou, ficou tudo certo, mas podem ser também com os riscos elétricos, assim, piores, que são agravados por determinadas situações. Então, se tem um risco elétrico e ele gera uma questão de fazer faísca e inflamabilidade, vai ter um incêndio. Então, outra questão que também pode dar um problema maior é quando temos, igual na figurinha aqui, vazamentos hidráulicos. O que é isso? É a água escorrendo. Água escorrendo perto de fio desencapado, vocês podem ver que até colocaram como se fosse umas faísquinhas saindo, porque a corrente elétrica está ali. E a água, ela é uma condutora, ela não é um isolante, então ela vai levar esse choque, né, essas correntes para mais longe. Então aí que está um risco maior que a pessoa pode estar sofrendo devido à situação. Tá bom? Então, a gente verifica aqui quais seriam eles. Então, depende principalmente disso. É necessário ter um material condutor, um material que realmente vai facilitar essa corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? São os elétrons que vão caminhando de um polo para o outro. Isso que é a questão da corrente elétrica. Então, a gente tem um fluxo, que é um caminho, né, de um átomo. Então, os elétrons desse átomo, eles vão fazendo com que eles caminhem lá e vão para o ponto. A gente tem corrente elétrica no nosso próprio organismo,
que são, então, aquelas condições que a gente envia informações do cérebro através dos neurônios e ele vai fazendo com que o nosso corpo responda sobre esses estímulos e essa necessidade. Então, o nosso cérebro joga informação assim, levanta a mão, né? Agora, igual a Ana toca violão. Ela pensa o que ela tem que fazer, né? Ela já sabe de antemão que ela vai tocar o violão, então aonde que vai ser cada uma das notas, como que ela vai ter que tocar, tem que ter esse equilíbrio de colocar a mão na nota, falando para ela que é uma dificuldade minha de conseguir fazer isso, mas o cérebro é que vai jogar essa informação. Ao mesmo tempo, opa, tá levando um choque, já que a gente está falando de choque. O cérebro já dá informação através dos neurônios, tira a mão, né? Você já tenta evitar o perigo, tá bom? Então, a gente pode verificar aqui essas condições de que quais seriam os pontos, então, que a gente vê a condução realmente da corrente elétrica. Então, a gente sabe que é necessário ver os dois pontos. Uma que vai evitar com que a corrente elétrica aconteça para não dar um choque, mas também a gente precisa de energia, então precisa saber que material vai conduzir. Então, qual que normalmente eles são utilizados? São os que estão aqui, ó, cobre e alumínio. Infelizmente, o cobre ele tem um valorzinho comercial melhor. Então, é comum, né? Quando o pessoal vai roubar material, eles acabam roubando fio de cobre. Não sei se vocês já viram essas questões em alguns locais, se vocês já acompanharam isso. Do pessoal, eles acabam sim fazendo esse roubo, né, de fios de cobre. Então, é uma preocupação que tem que ter disso também. Inclusive, hoje mesmo, eu fui numa papelaria para imprimir um papel e dali a moça falou assim, nossa, a gente está meio sem internet. O que aconteceu? A gente foi roubado, eles foram roubar as fiações ali na frente. Então, note, o pessoal tá na hora do desespero, né, precisando roubar material para poder viver, né? Às vezes é safadeza mesmo. Agora, coitada da loja lá que não consegue. E depois, então, a gente tem sempre o oposto. Tem aquele material que conduz a corrente elétrica, mas tem aquele material que evita que haja essa condução. E esses materiais são importantes também. Quais seriam eles? Borracha, plástico, vidro, madeira. Então, você não passa corrente elétrica com essa facilidade, não. Por que eles são importantes? Por que você está falando isso? Porque caso haja um evento que está tendo uma corrente elétrica, está dando choque, você já sabe que não vai lá, por exemplo, com um garfo, né, que é de metal, tentar separar lá o fiozinho. Você vai ter que recorrer a um pedaço de madeira, a um pedaço de vidro, dependendo a um pedaço de plástico, olha só. Porque são materiais isolantes que vão te facilitar tirar. Então, imagina assim, que a gente tem um fio desencapado e a pessoa está levando um choque. Com a madeira, com o plástico ou com o vidro, né, até mesmo com a borracha, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar aquele fio e vai evitar que ele leve choque. Então, ele tira da onde estava tendo aquela corrente elétrica com um acidente, tá bom? Então, a gente verifica isso dentro de questões que são necessárias que a gente via assim desde o ensino médio. Temos materiais isolantes, temos materiais condutores e é importante que vocês lembrem qual é a diferença entre eles e qual seriam os exemplos deles. Então, aqui, ó, deixem anotadinho, por favor, slide número 7. Vou até escrever aqui para vocês no chat, do ladinho. Cadê aqui o chat? Então, deixa anotado lá, prova. A gente ainda não sabe como que vai ser a prova, né? Então, põe lá, prova, slide número 7. Da aula 10. Tá? Então, opa, vai cair isso daqui. A diferença entre o que seria o material isolante e o que seria o material condutor e os exemplos dele. Então, é super fácil, né? É fácil de achar. Esse slide aqui já disse. Então, o que eu estava comentando com vocês da prova, que ainda não sabe se vai ser remoto, igual foi da última vez, cada um na sua casa, abre-se o questionário, faz a prova, pronto, beleza. Ou se vocês vão ter que vir presencial só para a prova, porque dali consegue fazer a separação das carteiras e faz a prova ali de maneira presencial. Então, corre-se o risco, né, de fazer lá. Então, às vezes, né, acaba acontecendo essa situação de ser, por exemplo, online, você acaba tendo uma facilidade para você dar uma olhadinha se tem algum material fácil para você responder aquela pergunta. Agora, lá na presencial, a prova fica mais difícil, porque daí você não tem material de consulta com tão fácil acesso, né? Então, lembrem que para a prova tem que lembrar
do slide número 7 dessa aula 10. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Estamos em 4 alunos, a Veriane, a Kaline, a Ana. E quem mais que está aqui? Deixa eu ver. Que diz que tem 4. Ah, sim, tem 4 comigo, né? Eu sou a quarta pessoa. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Caso vocês tenham dúvida, pode levantar a mãozinha, escreve no chat que a gente vai responder. Então, lembra lá, não esquece disso. Material condutor, material isolante. Aproveitando a deixa, já deixa lá também salvo o slide 8, gente, para a prova. Viu só que professora boa? Até dou umas dicas aqui para quem assiste. Eu não vou falar isso para quem não veio. Slide número 8. Também para a prova. Então, vamos falar agora dele. O slide número 8, ele vai falar sobre o que acontece quando a pessoa está levando um choque, né, dentro de um risco elétrico. Então, a pessoa leva um choque, num primeiro momento, ela só pode levar uma descarga, né, que daí a pessoa sente que teve uma vibraçãozinha, né, às vezes até parece que houve aquele barulho, né, tipo, levou um choquezinho. Mas existem também outros pontos onde a pessoa pode tá verificando essa questão de que o choque ele foi um pouquinho mais forte e causou até uma queimadura. Essa queimadura, sabemos que tem de diferentes graus. Então, aquele grau em que a pessoa só tem uma vermelhidão, passa alguns dias ela já fica boa, esse é o primeiro grau. Segundo grau é quando já começa a fazer uma feridinha, né, na pele e já tem um sangramento, certo? Então, não é só questão de pele, ele já entra na parte vascularizada, que seria isso? Vascularizada é onde tem sangue, onde tem os vasinhos sanguíneos. E terceiro grau já é, assim, um dos piores, porque pode, às vezes, chegar lá nos tecidos musculares e, às vezes, até mesmo na parte dos ossos. Então, já é muito mais preocupante. Então, imagine o tamanho dessa corrente que vai trazendo uma ferida assim também, uma queimadura desse ponto. Outro ponto também que pode acontecer através do risco elétrico é a coagulação do sangue, né? Então, eles acabam se aglomerando, as hemácias, certo? Então, daí eles fazem esses glóbulos juntos. Qual que é o problema da coagulação? Quando a gente está falando assim de ferida, né? Está sangrando, é importante que haja coagulação, porque daí as células se juntam e fazem a cicatrização e evita com que sangue mais, e daí você vai sarando com isso. A grande dificuldade é quando tem a coagulação e essas células sanguíneas, elas se reúnem, certo? Elas formam, assim, esferinhas, certo? Que vão atrapalhar a corrente sanguínea dentro do vaso. Então, se a gente tem aquele coágulo, ele impede com que a corrente sanguínea vá passando de maneira adequada, correta pela corrente, né? Pelo vaso. Então, coágulos tem uma grande preocupação, porque se vai para o cérebro pode dar um derrame, pode dar um AVC. Então, é muito importante tomar esse cuidado. Já que, deixa eu verificar aqui, a gente está só em mulheres, né, na nossa aula hoje. Vamos ver aqui. Estamos só em mulheres, então eu posso falar. Quando a gente tem esses eventos assim, de estar começando, né, a gente entra na puberdade, tem a menstruação, depois já começa a fazer o quê? A utilizar um anticoncepcional, e é comum as pessoas terem esse cuidado, porque anticoncepcional também causa a coagulação. O que seria essa coagulação? É justamente as células se juntarem, elas se aglomeram, formam assim esferas que acabam impedindo a corrente sanguínea de passar. Então, imagine aqui que a gente tem um vaso, beleza? E daí tem aqui uma bolinha de coágulo. Esse sangue não vai conseguir passar fácil, né? Antes ele passava aqui livre, leve e solto. Agora, se tem alguma coisa dificultando, ele já não consegue passar também. Essa dificuldade é que causa os AVCs, que causa esses problemas maiores, quando vai para o cérebro, por exemplo, mas também, no caso de quem usa anticoncepcional, dependendo da concentração, dependendo do hormônio, depende do organismo, vários fatores. Mas eles, às vezes, são causados por efeitos dos anticoncepcionais que são usados. Eles também podem dar trombose. Então, o que acontece? Esse coágulo fica parado, né, na célula, principalmente da perna, por exemplo, e daí vai evitando com que haja aquela corrente. A corrente vai o quê? Vai se acumulando, porque ela não consegue passar, tem uma coisa ali impedindo, então vai acumulando, acumulando aqui, e daí ele vai dando um inchaço. Incha os vasos, incha toda a perna.
Beleza? Deixa eu, então, voltar lá para a nossa apresentação, porque eu tinha retirado o compartilhamento. Então, estamos vendo os riscos dele. Então, coagulação do sangue. Depois, lesão nos nervos. Como eu falei, os nervos nada mais são do que constituídos pelas células neurais, né? As células ou neurônios. E daí, quando eles. Por que eles causam lesão? Porque são eles os responsáveis de fazer a nossa condução elétrica, essa tramitação, né? O cérebro manda, levanta a mão, daí as células, né? Vão recebendo essa informação e quem vai levantar, quem vai abaixar, quem vai fazer o movimento é através do estímulo das células nervosas. E as células nervosas são os neurônios. Então, a gente vê também agora que um problema muito, muito comum, a contração muscular. Então, eu vou tirar do compartilhamento, vou mostrar o meu rosto ali só. Cadê? A minha flechinha aqui, beleza? Vamos falar sobre a contração muscular. Então, você está levando um choque, é comum com que a pessoa, então, que ela está levando um choque, tenha contração muscular. Então, o que é isso? O músculo, ele vai se fechando, 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 porque ele está levando um choque. Então, ele vai ficando se contraindo. A grande dificuldade é que a pessoa ela não consegue mais abrir a mão. Ela não consegue nem pensar direito, porque ela está levando um choque. Dali o que acontece? Mesmo que tivesse a informação do cérebro falando abre a mão, abre a mão, abre a mão, a pessoa não consegue. Porque o músculo, ele fica tão rígido que não consegue abrir. Então, a pessoa está levando um choque, né? Fica fácil as outras pessoas berrar, né? Tira a mão daí, põe a mão para trás. Mas a pessoa não consegue, o músculo dela contraiu de tal forma que ela não consegue retirar. Agora, se a pessoa está, então, aqui com o fio elétrico, vamos fingir que essa garrafinha é o fio elétrico, né? A pessoa está ali com a mão desse jeito, ela vai contraindo, tá vendo? Ela vai fechando a mão, ela não consegue tirar a mão dali. Trava, essa questão. Agora, se a pessoa tá levando um choque desse jeito, tá? Imagine que é uma fiação menor, né? Mas assim, a mão tá aqui para baixo, tá vendo? Ela tá levando um choque, ó. Fica mais fácil eu fazer o quê? Tirar o fio do que tentar, né, empurrar a mão dela. Então, eu consigo fazer com que haja essa retirada do fio condutor que está ali dando choque na pessoa. Então, tira o fio, ó, pronto, ela parou. Agora, se a pessoa está em contato com o fio, ó, como que você vai tirar? O músculo dela está totalmente contraído, agarrado naquilo lá, né? E o fio aqui está conduzindo. Você não consegue tirar, então você vai ter que fazer um outro trabalho de conseguir arrancar esse fio. Aí a gente vai ver essa questão. Desenergizar, desligar a fonte, tentar evitar com que haja essa condução elétrica. Nem sempre é fácil e, infelizmente, algumas pessoas acabam tentando ajudar o outro e acabam também levando choque, ou às vezes ela vai assim, não tem como salvar, a pessoa acaba falecendo, porque ela está levando choque, está recebendo aquela corrente elétrica, ela não dá conta de parar. Vamos lá, voltar para o compartilhamento do slide. Então, a gente viu já queimadura, certo? Vimos depois da queimadura a coagulação do sangue, a lesão nos nervos, né, ou neurônios, contração do músculo, gente, muito comum, dá muita dó, né? Não tem nem como a pessoa tentar tirar o fio, porque dela tá ali tão contraída, ela não consegue abrir a mão, né? A cabeça meio que trava, assim, a mão ali não vai responder no momento, por mais que até ela tente pensar que então tem que tirar a mão. E também, né, pode acontecer aquele estremecimento, que é aquele famoso zzz, né, quando você leva um choquinho, encosta na pessoa, dá um choquinho, que é essa sensação de choque. Então, você leva um estremecimento, uma tremidinha, né? Pode ser leve, mas também pode ser perigosa, dependendo da corrente que está sendo gerada naquela tomada ou naquele ponto onde está levando um choque. Tudo bem? Então, se a pessoa, né, tá numa árvore, né, ou ela tá numa escada, tá ali, por exemplo, na escada tentando trocar a lâmpada do quarto, né, ou até em casos assim um pouquinho mais profissionais, vamos dizer, né, quem tá, por exemplo, na rua ali mexendo nos postes na fiação elétrica, ela tem uma escada, certo? Às vezes a pessoa dentro de casa sobe em cima da cadeira para trocar, mas o choque faz com que ela leve um susto e pode provocar a queda. Se ela cair da cadeira, dependendo do jeito que ela cair, pode quebrar a bacia, pode quebrar um braço, ela pode, né, levar um choque, machucar, ralar, né? Isso são questões que, como ela está numa altura diferente, ela pode se machucar. Agora, além disso, e fazer um perigo um pouquinho maior, que a pessoa pode levar uma queda, bater a cabeça, ter um traumatismo, e às vezes entrar em óbito, né, que seria morrer,
quando a altura dessa diferença é maior ainda. Então, quando isso acontece, vocês podem notar que a pessoa ela acaba ficando com feridas e sequelas de 2 pontos. Um, porque ela levou o choque em si, e segundo, porque ela caiu do lugar. Então, quem trabalha com essa parte elétrica já sabe de antemão que eles têm que ter equipamento de proteção, né? Primeira coisa, vai garantir a sua proteção através dos EPIs. Lembram lá? EPI, equipamento de proteção individual. Beleza? Então tem que ter o capacete, tem que ter o calçado de borracha, tem que ter aquele medidor, né, que seria o amperímetro para saber. Muito bacana, importante é o voltímetro. Então eles têm um equipamento, né, que eles vão colocar na tomada e vão saber se aquilo lá é 110 ou 120. É importante para que eles possam então estar conduzindo. Aqui, ó, note que ele está com uma luva, mesmo assim ele está com capacete, e aqui a gente tem disjuntores ainda que vão estar fazendo. Aqui eu achei essa figura o máximo, porque achei super organizado, né? Não vê aquele monte de fio, cada fio tem a sua coloraçãozinha, então tem todo um cuidado, né? E aqui está essa questão que eu falei para vocês de alguns trabalhadores nas alturas, né? Imagina ele levando um choque e se ele não tivesse com esse cinto de segurança, ele ia cair de uma altura aqui. Gente, era a morte na certa. Olha só o tamanho das arvorezinhas. Ele com certeza ia se machucar, né? Mas então pode correr esse risco. Mas lembre que não é só de alturas grandes. A pessoa pode cair de uma altura menor. Falei para vocês da pessoa trocando a lâmpada, dependendo do jeito que ela cai ou onde ela cai, ela também pode se machucar e ter feridas assim tão maiores que pode levar ao óbito também, tá bom? Então, aqui a gente tem as medidas de controle. Como que eu vou controlar, cuidar e prevenir, para que não tenha esse tipo de risco? Então, o primeiro ponto, desenergizar, né? Como o próprio nome diz. Tirar a energização. Né? Essa palavra é grande, é difícil de falar. Então, retirar a energização. O que seria? Romper essa passagem da corrente elétrica. Evitar, então, com que haja essa passagem da corrente elétrica. Isso é muito importante, né? E facilita com que não haja, então, essa distribuição até o ponto que a pessoa continue levando um choque. Então, se está levando um choque, poxa, eu não quero mexer na pessoa porque eu vou levar um choque também, vai lá no disjuntor e desliga, né? Inclusive, os nossos próprios sistemas elétricos em casa, eles são inteligentes, vamos dizer assim, né? Por exemplo, dependendo da casa, quando ela liga 2 chuveiros juntos, cai o disjuntor lá, parece que caiu a luz, a pessoa vai ter que ir lá desligar, né? E volta para religar e arrumar a situação, né? Isso já aconteceu com vocês? Na minha casa já aconteceu. A gente pensou que tinha acabado a energia na rua, quando veio, não era a energia da rua, tinha saído do disjuntor. A gente foi lá na caixinha, abriu todo disjuntor, beleza. Por quê? Só porque tinha ligado a TV, tava a TV, daí eu não lembro se alguém estava usando rádio também, e ligou o chuveiro. Então, esse acúmulo de equipamentos ligados deu a queda. Então, isso foi... então, teve lá a nossa questão de ter a queda da energia, a gente tem que ir lá para ele religar. Mas isso é nesse caso que o equipamento ele faz o quê? Tá passando muita corrente elétrica, ele antes de queimar os equipamentos, ele já desliga tudo e ó, não, tá tendo uma sobrecarga. É um cuidado que eles têm, né? Outro ponto importante também, que pode ser feito e que a gente viu que é importante, é o aterramento. Se você está mexendo lá na máquina de lavar, é a figurinha do slide anterior, da aula anterior, né? Tem lá a máquina de lavar, ela tá fazendo movimentos, enquanto ela dá um choque. Você vai virar a fonte de corrente elétrica onde ela vai ser eliminada no solo. Então, aquele material, né? Aquela máquina de lavar, ela está energizada, você encosta, ela vai passar por você, daí para ir para o solo. Então, você vai servir como meio condutor dessa corrente elétrica. Tá bom? O outro ponto aqui é aqui, tá. Eu trouxe essa figurinha. Quando vocês verem essa figurinha, ó, tá vendo? 3 pontinhos, um maior ele vai diminuindo. Isso significa aterramento. Para quem não lembra, aterramento é essa descarga da corrente elétrica no solo. Então, para em vez de ficar no equipamento, no condutor, você joga essa corrente para o solo para desenergizar, tá bom? Outro ponto importante que você pode estar usando é o meio de controle funcional, que seria então a ligação dos condutores de sistema neutro. Então, quando o condutor de aterramento for usado para o condutor de retorno, a corrente de funcionamento
normal. Então, nesse caso assim, ele está falando aqui, ó, sistema neutro. É aquele sistema que não vai trazer, então, um choque. Então, é uma medida de você tentar controlar e prevenir. E o último ponto, muito importante, é a proteção, certo? Às vezes você coloca em volta um material isolante, é você mesmo tomar cuidado de não colocar a mão nos fios que podem te causar, né, algum dano. Então, é necessário sim a gente tomar atenção nesse ponto. Beleza? Nenhuma dúvida nesse ponto? Essas são as medidas de controle. Na aula do slide anterior, elas estão, cada uma delas bem especificadas, mais completas. Então, quem quiser dar uma olhadinha mais a fundo sobre cada um desses 4 itens de controle e prevenção, vocês podem abrir o slide da aula anterior, tá bom? Que é o slide da aula 9. Então, aqui a gente tem o choque elétrico, né? O famoso, né? Aqui, ó, ele tá levando uma corrente bem alta. Aqui que tá acontecendo aquele ponto que eu comentei para vocês agora. Ele tá com a mãozinha ali, ele virou o condutor que vai fazer o escoamento da corrente elétrica, ele virou o próprio fio terra aqui que vai fazer esse escoamento. Tá bom? Então, ocorre quando uma parte viva, a mãozinha, ele toca aquela parte onde tem a corrente elétrica. Né? Então, na maioria dos casos, tem uma falha no isolamento, uma ruptura, fio desencapado, tudo isso pode causar um choque. E o contato indireto é quando é tocada uma parte, né, que está viva. Então, o contato, esse tipo, é imprevisível, mais frequente do que imagina, e por isso que teve até uma NBR 5410, que foi feita nesse ponto. Então, de um contato que não é direto ali, você encostando, mas que você também pode estar levando um choque. Medidas de segurança, o que você tem que fazer para evitar que a pessoa leve choque? Primeira coisa, barreiras e invólucros. Outro ponto muito importante é colocar sinalizações. Então, tem cerca elétrica, tem uma plaquinha lá, cuidado, corrente elétrica. Tem um local ali que está com o fio desencapado, o fio está meio louco, vai dar um choque em alguém, coloca placa, coloca uma barreira, evita que as pessoas entrem em contato ali para levar um choque. Ou os invólucros para evitar esse contato. Também é feito bloqueios para evitar e impedir com que as pessoas cheguem naqueles pontos onde está tendo a corrente elétrica. Você pode colocar obstáculos, anteparos, faixas, cones, todo esse cuidado maior, tá bom? E o isolamento da área. Agora, aqui a gente fala um pouquinho sobre os cuidados que nós temos com relação à sinalização para evitar. Então, às vezes tem lá, cuidado, alta voltagem, ou cuidado, corrente elétrica, cuidado, cerca elétrica, né? Então, para até avisar que, ó, não vai encostar lá porque você vai levar um choque. Tem um risco do choque elétrico. Então, primeiro lá, o que acontece com os erros comuns para os serviços de instalação? Então, primeira coisa que vai poder dar algum problema aqui, a pessoa instalou lá, você abriu, já começou a levar um choque. A tomada, não, deu essa, não, é normal, sempre vai dar um choquezinho. Gente, levar choquezinho não é normal. E daí, se o negócio começa a ficar muito frequente, vocês correm o risco maior de acabar sofrendo um dano maior, de causar um incêndio, perder a casa, né? Deus o livre. Então, não pense que é comum, ah, não, sempre todo mundo leva um choquezinho aqui. Cuidado com esse pensamento, tá bom? Primeira coisa, evitem contratar pessoas que não têm qualificação, que é muito não, eu sei fazer, eu sei cuidar, eu sei como que eu vou estar agindo para que não haja um choque. Não se preocupe, isso aqui é normal, você sempre vai levar um choquezinho desse. Não se contente com esse tipo de coisa. O profissional não qualificado, ele fala isso mesmo, é desculpa dele com relação ao serviço, tá bom? Então, tomem cuidado nesse ponto. Segundo, importante é estar falando nas sobrecargas dos disjuntores. Esse tem até aquela figurinha daqui a pouquinho que eu vou mostrar para vocês, que a sobrecarga é quando tem tipo um T, ou tem aquela régua, todo mundo vai colocar o carregador naquele mesmo ponto. Poxa, eu preciso ligar o liquidificador, o micro-ondas, a geladeira e o filtro. Quero ligar todos na mesma tomada. Gente, isso é completamente um risco. E há um erro dentro da instalação. O ideal é que para cada equipamento a gente tenha uma tomada. Evitem, né? Evitem colocar mais de uma coisa no mesmo ponto, porque dali vai dar um erro. Eu vou até mostrar já a figura para vocês aqui,
que fica mais fácil da gente ver. Então, aqui a gente tem um T, nota que ele está colocando as tomadas em todos os pontos disponíveis e imagináveis, e se tivesse mais uns 2 aqui, ele ia colocar lá também. Isso aqui traz uma sobrecarga de corrente, né? Imagina que a corrente está andando, ela vai vir para cá, vai vir para cá, ela fica ali naquela sobrecarga. É muita corrente elétrica, né? Os equipamentos estão puxando muita corrente elétrica, então tem um risco de incêndio, além que tem o risco da pessoa encostar ali e levar um choque. Ainda mais aqui, ó. Se ela encostar nessa parte aqui de plástico, né? É um material isolante, ela não leva choque. Mas coloca o dedinho aqui na parte condutora do metal, pronto, levou um choque. Isso também traz um erro, um problema de um risco maior depois de um choque. Esse daqui, gente, que é o que eu estava falando para vocês. Além da tomada ter, coloca um adaptador de 3, daí já coloca mais um outro adaptador de 3, ó, olha o tanto, que loucura. E ainda vai colocar mais uma tomada. Isso acontece na hora do desespero, todo mundo quer carregar o celular, né? Hoje em dia, Deus me livre ficar sem celular, então isso também acontece. Então, esse é o segundo aqui, ó, sobrecarga de disjuntor, é isso ali. Alguém levantou a mãozinha? Quer falar alguma coisa ou só levantou sem querer? Professora, dizem que se tiver com o sapato de borracha, ele diminui Isso, diminui, sabe por quê? Porque assim, a borracha, ela não é condutora, né? Ela é um material isolante. Então, ela evita que você seja o fio terra, que a corrente passe por você. Então, ele vai saber, não, tem a borracha lá, não vai passar o condutor aqui. Então, diminui. Mas ainda assim, você pode levar um choquezinho. ainda leva? Ainda leva um pouquinho. Então, é claro, por daí usa uma luva, tudo, né? Agora, sim, ela é o mais ideal é você já tá com a bota, tá com os outros equipamentos também de proteção. É claro que vai ser bem menor, mas assim, dependendo do tamanho da corrente que você leva, tá? Mas assim, normalmente o pessoal coloca esse equipamento justamente para não ter esse risco. Colocar, por exemplo, a pessoa quer tirar alguém que está levando um choque, coloca às vezes um pneu embaixo, sobe em cima desse pneu, pega um pedacinho de madeira, um pedacinho de plástico, vidro, que são isolantes, e tenta tirar o fio que estava ali, né? É muito mais fácil você tirar o fio que está dando choque na pessoa do que tentar, com aquele pedacinho de madeira, levantar a pessoa daquele ponto. Não vai conseguir, né? A pessoa é muito mais pesada. Então, e você também não vai poder encostar lá, abraçar a pessoa e tirá-la de lá, porque daí você vai levar um choque também. Então, o ideal é sobe numa superfície de borracha, que é no caso, por exemplo, das botinas que você falou. Então, você tem uma proteção sim, tá? Mas é que você não sente a descarga, né? Então, assim, igual eu falaria para você, ele pode levar um choque, dependendo da corrente, mas assim, não é uma coisa muito grande, não. A botina, ela vem justamente para proteger, tá? Então, leva um choque, mas leva bem pequenininho, assim, nem chega a sentir. A corrente começa, mas já sai, tá bom? Então, é isso que eu estava falando para vocês. O que é mais fácil? A pessoa está levando um choque segurando um fio. É mais fácil eu tentar tirar essa pessoa ou tentar tirar o fio? O fio, né? Então, coloca alguma coisa de borracha que vai evitar com que você seja o condutor, né? Seja o aterramento que vai passar a corrente elétrica para descarregar para o solo. E daí faça isso também. Põe ali um material que não é condutor, não vai tirar a pessoa ou o fio com uma colher, né? Não vai tirar com uma barra de ferro. Tenta tirar ali com alguma coisa de metal, plástico, vidro, alguma coisa que não seja condutora para evitar com que você também leve esse choque. Tá bom? Então, Ana, diminui drasticamente. Se levar um choque, leva só porque a corrente ali está muito alta, né? Mas normalmente, assim, as correntes do dia a dia, eles não, você daí não leva mais choque porque você tá com a bota, tá? Tô falando assim que se você estiver no lugar de uma torre, né? Que daí a corrente é muito alta, daí é só ter o sapato ele não dá conta, assim, né? Sim. Tá bom? Então vamos lá voltar. O último não, né? A gente falou desse 2, a sobrecarga dos disjuntores. Então, coloca ela tudo mesmo na mesma régua, tudo no mesmo fio. Depois, a gente tem fios e cabos desbitolados, que seriam aqueles fios desencapados. Você começa a ver aquela partezinha do cobre, né? Que ele é um marronzinho brilhante, né? Aquilo ali vai te dar um choque. Então, toma um cuidado. A primeira coisa que as pessoas fazem é colocar uma fitinha, né? Evitar com que esse fio fique ali podendo dar um choque. Coloca uma fita, né? E essa fita, por exemplo, uma fita crepe, ali é um material isolante, vai evitar com que haja a corrente e a pessoa leve um susto. Além disso, pode ter a ausência da instalação do diferencial residual, que esse diferencial residual é, então,
uma forma de você tentar diminuir a corrente elétrica, então ele tenta segurar, evitar o problema. A incompatibilidade dos disjuntores e cabos elétricos. Então, poxa, ele era de 3, você quer colocar um de 2, você vai colocando um monte de adaptador até conseguir fazer com que aquele de 3 vire 2. Isso, as tomadas aqui, agora estão tudo assim, né, com 3 pontos. Mas se você vai, por exemplo, levar o seu carregador, o seu ponto assim, para um país no exterior, às vezes a tomada lá é diferente. Então, daí você vai ter que levar vários tipos de adaptador até chegar naquele que se mais adequa. Então, você vai chegar na tomada lá, poxa, essa tomada não é desse jeito, não tem 3 pontos. Então, dali você vai ter que colocar um adaptadorzinho. Às vezes, não é um adaptador só, tem que colocar mais de um. Então, isso acaba trazendo uma dificuldade maior. Então, aqui, a gente tem a questão do choque das pessoas. Nesse primeiro caso, além da régua estar aqui sobrecarregada, o ideal que a gente fala, põe um, pula outro, põe um, pula o outro, para evitar essa sobrecarga. E aqui o principal erro, não encosta na parte do metal. Tem tudo isso aqui de plástico. O cara foi encostar o dedão bem ali, onde tem o metal, onde tem o material condutor. Pronto, ele já vai poder levar um choque, tá bom? Daqui aqui a gente tem as NRs, né? As NRs, elas vão falar também na questão de você ser habilitado, qualificado, capacitado e autorizado. São 4 termos que parecem a mesma coisa, mas eles são diferentes. Então, não sei se alguém vai querer estar anotando esse ponto, né? Mas a gente pode estar discutindo um pouquinho. A primeira é a questão da diferença entre você ser qualificado e habilitado. Então, qualificado é que você tem a qualidade do saber, você conhece. Quando que você sai qualificado? Quando você acabou de ter o conhecimento ali, por exemplo, na faculdade. Você tem uma qualificação. Saiu da faculdade, você é qualificado. Você tem o conhecimento. Mas para ser habilitado, por exemplo, para você poder fazer um projeto, você tem que ser cadastrado no CREA, que é o Conselho Regional dos Engenheiros Agrônomos, certo? Então, se você realmente tem esse registro no CREA, é que você vai poder assinar um projeto. O que acontece com essa situação? Quando a gente vai dirigir, a gente não vai no Detran fazer a carteirinha da habilitação? É comum, né? A gente vai lá, faz as provas teóricas, psicológicas e chega o famigerado dia de ir fazer lá no Detran a prova de você fazer a baliza, sair na rua, certo? Depois que você foi aprovado em todas essas etapas, o que você recebe? A habilitação. É a carteirinha. Então, para ficar fácil para vocês lembrarem, para associar, então, habilitado é aquele que tem a carteirinha do CREA. Beleza? E qualificado é aquele que saiu da faculdade e tem o conhecimento. Então, primeiro ali, ó, qualificado é mais simples. Ele tem um curso específico na parte elétrica, que é reconhecido pelo sistema do ensino. Já o habilitado tem a carteirinha de habilitação, mas não é uma carteirinha de dirigir. Nesse caso em específico, é uma carteirinha de habilitação do CREA, que deixa com que ele assine os projetos. Então, ele é profissional, ele é qualificado, ele foi para a faculdade, ele está registrado no Conselho Regional, que é o CREA, Conselho da Classe, certo? Então, por que Conselho da Classe? Porque, assim, quando é médico, é o CRM, quando é engenheiro, é o CREA, quando é químico, é o CRQ, tá bom? Então, por isso que vai. Todos eles, para poder atuar, eles têm que ter essa autorização, habilitação, tá bom? Então, gravem isso, é importante lembrar. A diferença entre qualificado e habilitado. Qualificado tem o conhecimento, saiu da faculdade, ele estudou para isso, fez as matérias lá. Mas habilitado é aquele quando ele realmente vai poder assinar um documento, é quando ele fizer o registro dele no CREA, tá? Além disso, quando a gente vê assim, vocês já viram em algumas faculdades de direito, a pessoa, além de poder ser qualificada, de passar na faculdade, ela tem que passar no teste da OAB. Não sei se vocês conhecem alguém que fez curso de direito, né? Então, eles têm esse ponto. Mesma coisa, os engenheiros, os químicos, tecnólogos em químicos, químicos industriais, todo mundo. No nosso caso em específico, seria o CRQ para você tirar, né? O CREA é para os engenheiros e os agrônomos. Então, você aí vai ser habilitado, vai ter a carteirinha que te habilita para fazer. Então, para lembrar, grava assim como fosse dirigir mesmo. Você só vai poder dirigir se você for habilitado, tiver a carteirinha, né,
que é a nossa habilitação que a gente pode dirigir, tá bom? Então, essa é a diferença entre os dois. Qualificado tem o conhecimento da faculdade, habilitado tem o registro no conselho. E, por último, a gente tem outros 2 pontos, que seria o profissional capacitado, então ele foi treinado para isso, participou de curso, às vezes a empresa mesmo chama a galerinha lá e fala assim, ó, hoje a gente vai aprender a instalar um ar-condicionado. Então, ele capacita aquela pessoa, recebe, né, uma autorização, ele aqui, ó, orientação e treinamentos, né, para poder fazer os trabalhos. E por último, a gente tem um profissional autorizado, que é aquele que, por exemplo, estragou meu equipamento. Então, você vai chamar um profissional autorizado, que então eles estão ali numa empresa e a empresa já ensinou ele para que ele pudesse fazer o serviço, tá bom? Então, esses são os 4 tipos de profissionais. Então, aqui a gente finaliza essa NR10. Aqui tem todas as figurinhas, né? Igual eu comentei da aula passada. Ele vai fazer, ele tem as tomadas. Nesse equipamento ele vai poder ver a amperagem, qual que é a voltagem, né? Então é bem bacana. Temos tomadas, temos também aqui as réguas, a parte de você conseguir ligar e desligar, que é o disjuntor, lâmpadas, aqui é o Azinho é de amperímetro e o Wzinho, que é o do voltímetro. Alguma dúvida com relação à NR10? Tranquilo? Antes da gente iniciar a ergonomia. Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir em frente, tá bom? A gente tinha visto, deixa eu puxar aqui o slide. A gente viu então agora o risco elétrico, né? Então, quando a gente fala da eletricidade, é aqui a NR10. E depois, quando a gente vai estar falando agora da ergonomia, é a NR17. É importante saber esses sim, porque são básicos, né? Mesma coisa assim, a gente sabe que no 4 tem os serviços especializados, temos a comissão interna para prevenir os acidentes, os equipamentos de proteção. Então, eletricidade e ergonomia também está em todas as profissões, né, de todas as áreas. Tá? Então, vamos agora lá passar para frente para que a gente fale um pouquinho sobre a ergonomia. Vamos passar mais rapidinho. Se tiver alguma dúvida da eletricidade, pode falar, tá? A gente finalizou aqui a parte da eletricidade. Tá marcadinho aqui do lado, para quem anotou, slide número 7 da aula 10 e o slide número 8 também da aula 10, que é a aula de hoje, né? Ambos, então, vão cair na prova. Não vou ficar falando muito, ainda mais porque agora a gente não vai falar mais da eletricidade, né? Hoje nos despedimos da eletricidade. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, estou estudando e me pintou uma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Deixa eu lembrar aqui uma coisa que eu ia comentar com vocês. Então, lembrem que é mais fácil tirar normalmente a fonte que está dando choque na pessoa do que a pessoa que está levando esse choque, tá bom? Então, é melhor muito mais leve você conseguir tirar com um pedacinho de madeira aquele fio do que tentar puxar a pessoa e evitar que ela estava sofrendo aquele dano. Beleza? Então, voltamos agora ao nosso fluxo, né, que estava falando sobre diversos pontos, né, de primeiros socorros. Fechamos os ciscos elétricos, que é o 4.2. Logo no início a gente já fez o 4.4, então o ideal seria trocar essa ordem, né, deixar que a gestão, então, ela fosse o primeiro tópico. E agora a gente vai entrar num ponto bem importante, que é da ergonomia. Né? Falamos já na aula passada um pouquinho, agora a gente vai falar mais rapidinho dela nessa revisão. Então, quando a gente fala da ergonomia, ela é baseada na NR17. Então, eletricidade NR10, ergonomia NR17. Nessa ergonomia, então, ela vem a ser uma disciplina que vai estar estudando como que os próprios, as pessoas vão estar lidando com os elementos do sistema. Então, é uma relação entre a pessoa e o equipamento. Pode ser com relação ao objeto que ela tem que carregar, a mesa que ela tem que fazer, qual que é o protótipo que ela está fazendo. Às vezes ela está fazendo um equipamento, às vezes ela está fazendo uma análise química, né? Coloca, né, o reagente num outro tubo. Então,
A altura da bancada já conta como um ponto de ergonomia e também a gente pode estar falando de vários aspectos que podem estar relacionados com isso. Achei que alguém tinha chamado, parecia que tinha levantado a mãozinha, mas acho que não. Não, né? Ninguém chamou. Então tá bom. Mas quando a gente fala, então, da ergonomia, ela vai ter essa NR17, que ela é dividida em concepções, né, conceitos, depois ela vai para o item de levantamento, transporte e descarga individual dos materiais, que dali é o item 2. Dentro do item 3, ela vai falar do mobiliário, então aquilo que a gente falou, tamanho da mesa, cadeira, como que é a altura do computador que a pessoa está olhando, então é toda essa questão mobiliária, né, que seria dos móveis. Terceiro ponto, os equipamentos do posto de trabalho, as condições ambientais está no quinto item, então isso é importante, ainda mais que a gente tem que fornecer boas condições para o funcionário, para o trabalhador trabalhar bem, ele ser produtivo, e depois a gente também consegue falar, dentro desses itens da ergonomia, sobre a organização do trabalho, né? Então, ali tem um vídeo explicando no AVA sobre ergonomia, cada um desses itens da norma, tá na aula 9, tá? Hoje é a aula 10, então quem não viu esse videozinho, corre lá, entra no linkzinho dentro do AVA para a aula 9, vocês vão conseguir ver esse material também, sobre um vídeo explicando a norma NR17, que aborda sobre a ergonomia. Então, da onde que vem essa palavra? Ergo significa trabalho e nomos, normas. Seriam as normas do trabalho. Seriam as normas que nos conduzem ao serviço. Então, como que é a forma correta de sentar, como que é a forma correta de levantar um objeto, né? São vários aspectos nesse assunto que ele vai estar, então, te passando. Outra questão que a gente vai estar vendo aqui é que quando a gente fala de ergonomia, a primeira coisa que você pensa é físico, né? A ergonomia, é quando dá LER, né? Aquele lesão de esforço repetitivo. Mas também entra, assim, questões, sentiu outras dores físicas, dores nas costas, ou a pessoa fica submetida a muito ruído numa máquina, assim, que faz muito barulho, então ela fica ouvindo aquele barulho todo dia, ela vai começando a ter uma cefaleia, que é uma dor de cabeça. Além disso, às vezes fica um zunido no ouvido, né? Dependendo da altura dessa máquina que está fazendo barulho, a pessoa fica estressada, a pessoa fica com dor de cabeça e pode até ficar surda. Então, meu Deus do céu, né? O que vai ter que fazer? A empresa vai ter que fornecer para ela um EPI, porque a pessoa ela não vai ter só um problema físico, de dor de cabeça, um problema de ficar surdo, não é só físico, ela também acaba tendo um problema mental, ela vai tentar dormir e fica aquele zunido na cabeça, ela já não dorme bem, aquilo lá vai fazendo mal psicologicamente. Então é uma coisa bacana disso, porque você vai conversar com as pessoas, perguntar assim para você, o que você acha que é ergonomia, cadeiras ergométricas, não sei o que lá. As pessoas sempre vão associar apenas com uma coisa física, né? É apenas a mesa, o computador, são apenas condições dessas assim que a gente faz com que a pessoa evite determinados danos ao corpo, né? Mas a gente sabe que a pessoa não é só corpo, né? Nós também temos sentimentos, nós também temos a área psicológica. Então, se a gente não consegue se cuidar nesse ponto psicológico, hoje em dia que está sendo discutido assim com mais frequência, é muito fácil com que a pessoa, então, ela tenha danos. Então, se a pessoa está com... Deixa eu verificar que tá tocando um alarmezinho aqui em casa. Bom, não sei se vocês estão ouvindo a musiquinha de um alarme, não sei onde que tá. Então, tá? Lembrem disso, que é um ponto importante. Ergonomia não é só físico, entra também uma preocupação ambiental, do ambiente onde a pessoa está, porque isso afeta psicologicamente ela. Então, ela traz uma condição de problemas de saúde mental. Outro ponto, então, que a gente vai estar discutindo é agora a parte da ergonomia, que vai falar sobre a ciência
deixa eu só fechar aqui, que é um princípio sobre preparar o corpo humano, tanto físico quanto psíquico. É muito comum algumas pessoas, ainda mais agora que o pessoal está em home office, sofrer de efeitos de ansiedade. É comum que a pessoa tenha tido mais eventos de depressão, tá bom? Então, isso está acontecendo de uma maneira mais frequente, não porque não existia antes, mas porque agora está sendo discutido mais. Então, antes, capaz que o chefão lá, o empregador, ia se preocupar com a condição mental da pessoa. Se a pessoa estava bem, se ela estava estressada, se o fato da empresa ficar lá na cabeça dela, tem que bater meta, tem que bater meta, tem que bater meta. Não, você vai trabalhar até mais tarde. Você só vai poder sair daqui se você vender 5 desses calçados aqui, senão você não vai poder sair. Gente, isso na cabeça da pessoa, essa condição de você estar psicologicamente nela falando, cobrando, a pessoa faz qualquer coisa e você está reclamando, isso traz problemas mentais. A pessoa fica depressiva, ela fica desanimada, decepcionada. E quando a pessoa está desse jeito, ela já não trabalha, ela já não é tão produtiva como ela trabalhava antes. Então, tem que ter um cuidado com relação a isso também. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio, tanto da nossa condição física quanto mental. Então, algumas empresas fornecem os terapeutas, psiquiatras, psicólogos, e a pessoa pode parar tudo e ir lá conversar com esse profissional. Né? Inclusive, algumas empresas, mas assim, eu vejo poucas, tá? Não vejo assim, é super comum, o pessoal faz mesmo. Não vejo, não, tá? Que o pessoal fornece, assim, alguém para estar trabalhando ali com ele e sendo um profissional de saúde que vai estar conversando, vai ter o psicólogo numa salinha lá da empresa que vai estar falando com todo mundo que quiser. Muito difícil mesmo. A gente não vê esse tipo de situação. Mas algumas empresas sim, né? Então essas que já tem uma preocupação maior que a pessoa, ela já cuida disso. Então a gente vê que a nossa ergonomia, principalmente física, mas não é só física, a gente também pode estar associando a ergonomia do modo cognitivo e também organizacional. Então, o físico é onde a pessoa trabalha, qual que é o ambiente dela. E o outro ponto que vai ser discutido dentro da questão da divisão da ergonomia física é também qual que é o ponto dela, qual que é o posto, qual que é o cargo. Né? Acho que cargo fica mais fácil que posto. Então, se ele é um funcionário, se ele é o chefão, ele vai ser cobrado de maneiras diferentes. Outro ponto importante, então, é o físico, né? A gente viu assim, se a minha mesa tá boa, se a pessoa tá bem acomodada, se a cadeira tá adequada, se a altura do computador tá boa, se a luz tá adequada, se não tem barulho, se tem ventilação. Então, são vários pontos nessa questão que podem afetar fisicamente. Ruídos demais da dor de cabeça pode deixar surdo. Estresse demais pode deixar a pessoa com dor de cabeça e pode deixar a pessoa desanimada e até mesmo com depressão. Né? Então, são vários fatores que vão poder estar interferindo dentro da saúde física. Inclusive, quando tem uma emissão de gases ou o ambiente é muito quente, a pessoa pode sofrer danos da saúde também. Ela vai respirando aquilo lá, vai dando problema respiratório, ou a temperatura está muito excessiva, ela também pode ficar meio tonta. Então, tem várias questões que podem ser discutidas. E quando a gente fala da ergonomia na questão cognitiva, ela pode ser tanto individual quanto coletiva, e na organizacional ela é dividida entre ser normal ou não. Mas aqui, em específico com a cognitiva, a gente fala mais do aspecto, né, psicológico. Então, a gente vai falar das emoções da pessoa, a inteligência, como que é a atenção dela. Então, poxa, se a pessoa está com problema, às vezes ela fica até desligada, desconcentra. Então, isso vai deixando ela muito emotiva, muito chateada, então ela não consegue trabalhar. Então, por mais que ela seja uma pessoa inteligente, chega um ponto que ela está tão esgotada que a cabeça dela, assim, ela fala, minha cabeça já não está funcionando, estou cansada, não estou com vontade, o negócio não está fluindo. Então, isso tudo aqui afeta, né? Porque por mais que a pessoa seja inteligente, ela não consegue aqui, tomar decisão, né? Também, se ela tá com sono, se ela tá cansada, se ela tá chateada, ela já não consegue perceber, igual eu falei para vocês, o raciocínio e a memória dela não são o mesmo. Ela começa a ter dificuldade de conseguir separar as coisas como elas devem são, conseguir, então, lembrar de como que eram as coisas. Então, tudo isso atrapalha o psicológico. Então, tá bom? Cognitivo, vocês vão lembrar no efeito psicológico. Então, aqui vamos falar, né, quais seriam os riscos ergonômicos, os principais riscos existentes. Então, primeiro,
repetitividade, você fazer o mesmo trabalho sempre, da mesma forma, da mesma maneira. Então, quando a gente faz o mesmo trabalho, a mesma forma, a gente vai acabar utilizando os mesmos músculos. Então, a pessoa sempre está lá rosqueando os materiais. Principalmente acontece isso em linhas de produção. Fica cada um responsável por uma coisa. Então, você vai ficar responsável de separar os fios brancos dos pretos. A pessoa fica lá, só fazendo esse movimento o dia inteiro. Ela vai criando uma dor no ombro. Mesma situação, computador o dia inteiro, planilha, digitando lá. Ela fica nessa posição o dia inteiro. No outro dia, mesma coisa, isso vai se repetindo. Durante a semana, durante o mês, durante anos de trabalho, ela vai acumulando uma tensão e um efeito no ombro, no pescoço, que vai trazer aquela LER, que é lesão do esforço repetitivo. Outro ponto que é bem importante, que normalmente o pessoal reclama, né, ainda mais depois dos 30, vocês vão ver que é verdade, a dorzinha nas costas. Né? Isso também acontece porque a pessoa fica com a postura inadequada. Às vezes é a cadeira que não é boa. Agora, olha que essa pessoa, tá vendo a coluna dela? Isso aqui, ao longo do tempo, vai acumular e ela vai começar a sentir dor. Além, não é só a coluna, ó, o pescoço também acaba ficando tensionado. Hoje em dia, a gente fica muito no celular, esse fato de ficar com o pescoço tensionado para baixo, você também sofre com isso, faz com que você tenha uma lesão, né, no pescoço, então também uma lesão muscular, faz com que você tenha essa dificuldade, tá bom? Nosso próximo ponto que a gente vai estar falando aqui é esse da iluminação inadequada. Então, quando a iluminação não está boa daquele lugar, você começa a sentir e forçar a vista. Então, já vai dar uma dor de cabeça, a pessoa fica forçando a vista, vai precisar usar um óculos, né? Isso vai cansando. Então, nesse primeiro caso aqui dela, dependendo de como que tá a luz, ela também, ainda mais ela já usa o computador, ela fica aqui sobrecarregada com a luz do computador. Então, a emissão que o computador emite nos olhos, o celular nos olhos, ou dependendo do tipo de serviço, faz com que as pessoas tenham essa dificuldade de, então, conseguir o olho se adequar com aquela luminosidade específica. Se o ambiente está escuro, então qualquer luz ainda fica mais forte, né? Você já deve ter ouvido falar, não fica com o celular no escuro, porque né, ele tem a emissão, até a luminosidade dele não é boa e daí você acaba forçando ainda mais a vista. Então, o adequado é estar com todo o ambiente bem iluminadinho. O outro ponto que a gente vai estar falando, então, é o ritmo excessivo do trabalho, aquilo que eu comentei com vocês. É o chefe pedindo para bater meta, chega aquela correria, demanda excessiva, às vezes a pessoa te dá muito serviço e você não consegue, aquele ritmo, poxa, não consigo respirar, eu preciso terminar, não dá nem tempo de sair para comer, porque tem um monte de coisa para fazer. Aquilo lá, durante um dia, já é ruim. Durante uma semana, é estressante. Agora, durante todo um período de trabalho, sempre isso, a pessoa vai ficando doente. Né? Então, são doenças físicas e psicológicas. Aquilo fica cansando ela a tal ponto que depois ela vai perdendo a produtividade, perdendo a alegria, entrando em depressão, ficando improdutiva, não querendo fazer mais nada. E também devemos lembrar sempre, então, que ergonomia não é só aspecto físico, mas também psicológico. Outra coisa que também pode atrapalhar, que é um risco ergonômico que não dá ânimo, é quando tem uma monotonia da atividade, aquela atividade é chata, né? A pessoa tem que ficar fazendo todo dia, colocar etiqueta no frasco, né? Chega uma hora, ela não aguenta mais aquilo, ela queria fazer alguma coisa diferente, ela olha para o lado e vê os colegas dela fazendo outras coisas. Nesse tipo de caso, uma coisa boa para fazer com que não haja uma monotonia é fazer com que as pessoas vão mudando de ramo, de setor, assim, pelo menos uma vez no mês, uma vez na semana, né? Vai substituindo o empregador que fazia, então, você rosqueava, você vai lixar, né? Daí na outra semana vocês invertem. Na próxima semana vocês vão lá para o outro setor, vocês vão para o setor da montagem. Um vai colocar o pneu e o outro vai limpar o vidro, sabe? Então, você vai fornecendo e vai fazendo com que os seus trabalhadores, eles vão estar agindo de uma maneira assim que eles mudem as atividades com maior frequência. Outro ponto bem importante que vocês sempre vão ver, falou de ergonomia, falou de levantar peso, que é a forma errada que as pessoas fazem, né? Elas se agacham já assim, né, indo para frente
e daí elas forçam a coluna na hora de voltar. Não pode fazer esse movimento de se agachar, igual o comprimento japonês, né, de se agachar assim a coluna e voltar. Não, você tem que descer ereto, retinho, pegar o peso que você vai subir e daí levantar, fazendo com que esse trabalho não seja da coluna, mas sim que o joelho que te facilita esse trabalho de levantar e abaixar. Então a gente viu quais seriam os benefícios da ergonomia. A gente tem um conforto, a gente tem uma eficiência do serviço, uma segurança, porque você não vai ter doença, não vai ter algum problema, né? E você, numa cadeirinha assim, muito mais confortável, se sente até melhor, vai trabalhar bem. Agora, se te dá uma cadeira dura, não tem nada para você encostar as costas. Chega no final do dia, você está com dor, porque você não pode encostar as costas, né? Então, dentro da ergonomia, é muito importante que os empregadores forneçam aos funcionários um equipamento adequado, uma altura certa do computador, forneça móveis certos, né? Então, uma cadeira boa, apoiador de pé e assim por diante. Então, o benefício de você dar para eles uma ergonomia boa, você melhora a postura, evita as doenças ocupacionais, a pessoa fica mais feliz, então ela fica mais ativa, ela produz mais, né? O profissional, ele sente, poxa, eles compraram esse adaptador de pé só para mim, porque sabem que eu não alcançava o chão e dali eu estava forçando a minha coluna. Então você se sente valorizado, né? Você se sente reconhecido pela sua atividade. A parte boa também de você cuidar da ergonomia, da saúde da pessoa, é que você evita, né? Faz com que não haja o afastamento e a ausência dos funcionários. Então aqui tinha resumido, né, os 10 argumentos, né, os mandamentos, perdão, da ergonomia. Então organizar aonde que você está, aqui da estação de trabalho, mas seria setor, né, seguir os procedimentos de segurança, usar os produtos ergonômicos. Então põe a mesa numa altura adequada, coloque uma cadeira que você pode encostar, né, a sua lombar e relaxar, que você fique numa altura boa da mesa para não lhe comprometer o ombro, o pescoço e assim você melhora. Também, além de você usar esses produtos ergonômicos, é interessante manter a cabeça alinhada com o centro do monitor. Então você mantém assim, normalmente às vezes fica bom, assim, ó, já abaixou a cabeça, força o pescoço, já fica ruim. É bacana e importante não cruzar as pernas, porque ao cruzar as pernas você faz com que a coluna ela dê uma desviadinha para o lado. Então, se você fica o dia inteiro com a perna cruzada ou com a perna para cima ou para baixo, a coluna vai criando aquela vai ficando torta, né? Tortura, vai ficando torta e vai trazendo a escoliose. Depois, lá no item 8, o mandamento é posicionar as pernas em 90 graus, então bem retinha. Normalmente eles falam, coloca a mão ainda na perna, né? E depois é necessário e muito importante sempre estar fazendo exercício físico, faz o alongamento, né? E por a parte de fazer as pausas. Eu lembro que eu comentei um pouquinho assim por cima que eu sofri porque eu ficava muito tempo sentado durante o meu trabalho e dali isso começou, quando eu comecei a ver algumas manchas vermelhas no meu pé. Então, essas manchas vermelhas no meu pé fazia com que fui no médico para ver o que era, ele falou que é coisa de circulação. Você fica muito tempo sentada? Qual que é o horário que você fica sentado? Eu falei assim, eu entro às 8, fico até meio-dia, daí eu saio para o almoço, 1 hora eu volto e vou ficar de novo sentada até às 18, 19 horas, dependendo. Ele falou, eu descobri, você levanta, faz alongamento? Deu não, capaz, tem que ficar trabalhando. Então, pronto, é isso. Circulação, você fica muito tempo sentado, você não dá pausa, você não levanta para tomar uma água, para esticar, então tem que levantar os braços, tem que fazer um alongamento bom, né? Mesmo alongamento que você faz na academia, né? Puxa o pescoço, puxa o braço, puxa as pernas, alonga a coluna, faz essas pausas durante o período que você está trabalhando, no mínimo. Ele falou assim, 1 hora, a cada hora você tem que fazer isso. Opa, deu, tipo, marca 8 horas. Opa, agora deu 9 horas, eu vou levantar um pouquinho, daí você levanta, se posiciona, estica, né? E dali você faz com que haja uma circulação sanguínea, porque você ficar sentado faz com que, então, a tua panturrilha não consiga distribuir de maneira adequada a corrente sanguínea, então fica tudo preso ali no pé. Por isso que o pessoal fala assim, chegou em casa, põe os pés para cima, né? Vai tomar um banho, coloca umas almofadas no pé e deixa o pé para cima, porque ele ficou tanto tempo sentado, a corrente sanguínea vai indo tanto para baixo, que você colocar o pé para cima, você vai facilitar essa corrente passar.
E daí ele comentou, eu falei assim, nossa, mas eu achei estranho, eu achei que problema, né, só dava assim para quem ficava de pé toda hora, não eu que estava sentado, porque teoricamente ficar sentado você está confortável, né? Ele falou que não, que isso também era comum de problemas de circulação para pessoas que ficam muito tempo de pé, trabalha de pé, também tem problema de circulação, então tem que fazer uma pausa, sentar um pouquinho, esticar e assim por diante, tá bom? Então agora a gente vai estar falando bem por cima sobre isso aqui, porque a gente já tinha falado na aula anterior, então eu não vou focar tanto nesse ponto, que é sobre as posições do trabalho em pé e trabalho sentado. Então, trabalho em pé dá problema na circulação também. Outro ponto que é muito importante, note que eles estão aqui no chão de fábrica, a mesa, né, a esteira, ela está baixa. Essa mesa baixa aqui, ela, dependendo da pessoa, a pessoa tem que dar uma curvada para fazer o serviço, né? Então, esse também vai trazer um prejuízo para a coluna dele. O mais certo é que tivesse cada um com a sua altura certa, mas uma esteira rolante não é possível. Então, eles colocam a esteira pelo menos numa altura que todo mundo fique mais confortável, mas é bom dar uma pausa mesmo assim, né? E a pessoa poder sentar um pouco também, porque sobrecarrega a perna, ela fica inchada, não consegue bombear o sangue, né? Dando então esse problema de circulação. Isso, né? Faz com que a pessoa fique cansada, a pessoa começa a sentir cãibra, formigamento. Então, isso também, a pessoa com dor, com esse sentimento dela não tá bem, ela acaba sim tendo a dificuldade de estar se locomovendo, porque daí dá um formigamento, a pessoa não consegue mexer, porque ela não fica sentada só. E a pessoa com dor e ela, a pessoa tendo uma cãibra, ela acaba tendo problema de concentração. Então, ela já não vai fazer o trabalho tão concentrado e tão produtivo como ele queria. Aqui está a questão que eu falei para vocês, da base da mesa. É importante que a gente coloque essa base da mesa na altura certa. Então, se eu tenho um trabalho muito preciso, lembre que a altura tem que ser maior, né? Estou mexendo no microscópio, estou fazendo um protótipo, estou arrumando um celular, põe a mesa lá para cima porque você precisa ver os detalhes. Se é um trabalho leve, uma altura mais baixa, né? Na altura do umbigo, um pouquinho para baixo, mas quando você está trabalhando com trabalhos que são mais pesados, como diz aqui, é comum, então que ela fique mais baixa. Para quê? Para evitar, mas também mesmo assim ela fica numa altura boa, ela não fica lá no chão, porque você não vai ter que se levantar para se agachar e depois levantar para pegar aquela caixa. Bom, então a gente pode ver aqui, a gente verifica que nós temos que colocar todos os objetos de fácil acesso para que a pessoa não tenha que se esticar. Às vezes, nessa esticada, a pessoa volta, puxa vida, travei. Né? Dependendo da idade, vai começando a acontecer isso. Então, é bom deixar tudo perto, próximo, para que a pessoa tenha um acesso àquele material que ela quer usar. Deve arrumar a bancada de acordo com a altura dela e de acordo com o trabalho que ela vai fazer. Então, trabalhe muito com muitos detalhes mais próximo do rosto, então a mesa mais alta, trabalhos leves e normais baixos, ali na altura do umbigo, e quando você tem que carregar peso, pelo menos um nível ainda mais baixo para fazer esses trabalhos que são mais pesados. Então, o outro ponto que a gente vai estar falando é quando a gente, vou passar essa ponto aqui que a gente já falou na aula passada, tá? É quando a gente fala de trabalho sentado. Aqui nós temos um grande problema porque nós temos a questão da coluna. A coluna não fica reta, a pessoa não encosta na cadeira. Então, de pé, pelo menos ela está reta. Sentada, a pessoa tem a tendência a ficar mais curva. Se ela então dobrar a perna, a coluna vai então ficando mais tortinha. Então, o correto é ela ficar aqui, ó, na altura boa, os braços bem esticadinhos, o visor na altura do ombro, diferente dessa pessoa que o visor está mais para baixo, nota que a mesinha dele parece que está, né, no mesmo setor, mas ele é mais baixinho. Olha a coluna dele torta, a cabecinha dele mais encurvada para ver o computador, então vai dando dor no pescoço e também vai dando dor na coluna. E algumas pessoas, e eu acho que vai ser cada vez mais comum, porque a pessoa fica tanto abaixada mexendo no celular, que vai prejudicando a área do pescoço, porque fica nessa tensão. Então, coluna e pescoço acabam sofrendo com isso. Então, quando a gente tem que ficar sentada, é quando as tarefas, quando elas exigem, então, com que você tenha muita força muscular. Então, se você tem que fazer muito esforço, é melhor que você faça sentado.
toda a área, né, tem que ter alcance ao trabalhador, então, quando ele precisar, ele tem que conseguir pegar. E aqui tem aquela figurinha, né, famosa, que o monitor tem que ficar bem na altura dos olhos, né, o pezinho, se ela não encosta no chão, tem que colocar esse apoiador aqui e deixar o pezinho inclinado. Depois a gente vê que a pessoa fica com o bumbum lá para trás, para a coluna ficar mais reta, e ela tem o apoio aqui do braço dela, tá bom? E ela também tem que fazer a regulagem do encosto, a regulagem da cadeira, né, para poder então deixar o assento numa altura boa, e lembrar que o braço tem que ficar esticadinho, né, não pode ficar nem muito assim, nem muito para baixo, começa a dar dor. Eu, quando fui terminar agora a minha tese, né, eu fiquei muito tempo no computador, e a minha mesa, ela não era adequada, a minha mesa ela era mais alta, né, e eu fazia tudo ali na mesa de casa, né, nessa época home office, né, senão eu fazia na mesa lá na faculdade. Mas, pela minha mesa ser muito alta e eu ficar muito no computador, meu braço ficava muito assim, ó, mexendo no computador. Esse movimento assim, a mão mais alta, sabe? E até hoje eu sinto dor aqui nessa região, entre o meu pescoço e o meu ombro. Eu sinto assim como se o músculo ele desse uma esticada, assim, sabe? Então, dependendo do movimento que eu faço, ele até hoje faz isso. E olha que eu entreguei a minha tese, era novembro do ano passado. A gente já está em maio, né? Já estamos em. A professora perdida. É que na minha cabeça eu não lembro se é maio já, né? É que assim, eu meio que parei em abril, então na minha cabeça ainda tá abril. Depois, não, já estamos em maio. Então, o que eu ia falar para vocês? Que desde novembro eu tô com essa dor aqui no meu ombro, né? Eu tô com essa dor e daí eu sinto esse músculo lá. Já fiz massagem, já coloquei banho d'água quente, já coloquei gelo, né? Mas mesmo assim, o que acontece? Quando você faz uma lesão por esforço repetitivo, a famosa LER, você tem mais dificuldade para recuperar o teu músculo. Então, isso que acaba te prejudicando. Ele vai demorar um tempo ainda para melhorar. Às vezes tem que fazer uma fisioterapia, eu vou ter que ficar fazendo alongamento, né? Passar aquele gelol da vida, a arnica, né? Aquela lá que você passa assim, até limpa a respiração, se estiver meio gripado, é bom, já alivia tudo. Mas então tomem cuidado disso, tá? Fica muito tempo. Eu da faculdade, vocês vejam, né? Eu comentei 2 problemas para vocês agora, que foram problemas ergonômicos. Isso sem falar que eu sinto dor nas costas. Gente, ó, eu tô me sentindo a professora velha, ó. 4 problemas, que eu lembrei de mais um problema, ó. 4 problemas do meu trabalho. Igual eu falei para vocês, ficava muito no computador, a mesa estava leve, me forçou o ombro. Até hoje eu sinto dor aqui nessa região. Parece que meu músculo ainda está meio que se arrumando, né? Parece que ele saiu meio um pouco do lugar. Esse é o ponto. O primeiro ponto que eu tinha comentado com vocês antes, a questão dos meus pés, né, ficarem com várias manchinhas vermelhas e quando eu fui ver era a circulação. Estava com problema de circulação na perna. Outro ponto que aconteceu, visão, né? Chegou uma época, antes, quando eu estava na faculdade, eu fiz a cirurgia para não precisar do óculos, sabe? Eu fiz a cirurgia, tirei, mas assim, se fica tanto tempo no computador pesquisando, você vai forçando tanto a vista, que pronto, eu tive esse problema agora do grau e voltando, né? Celular demais, computador demais, forçam a vista sim, então é comum a pessoa ao longo do tempo começar a ter essa dificuldade para ver, tá bom? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar desse ponto. É importante, então, o bumbum tá bem lá para trás, para a coluna, para a lombar ficar encostada no apoio, tá? E a regulagem, né, da cadeira. Esse é um dos pontos principais. Eu tinha um colega de trabalho que ele era super alto, assim, tipo, quase 1,85, 1,90 de altura, né? Então, ele não precisava colocar esse adaptadorzinho no pé, de regulagem. Ele encostava o pé direto. Em compensação, eu sou pequenininha, eu não tenho nem 1,60 m. A gente não se conheceu pessoalmente, nós, né? Mas assim, quando eu vou medir, eu tenho 1,59. Esse umzinho, assim, poxa, por que não arredonda para 1,60? Mas nunca arredondam, sempre fala, não, você tem 1,59. Beleza. Mas assim, quando eu sentava na cadeira do escritório, o meu pé ficava dançando, né? E eu ficava com o quê? Com a perna cruzada. Então, daí que teve aquele meu quarto problema, que seria a coluna, né? Que eu não falei. Então, visão, porque eu fiquei muito tempo no computador, voltou o grau. Coluna torta, porque eu sentava errado. Só me sentia confortável cruzando a perna. Esse que é o problema, com uma perna assim embaixo da outra. E isso vai deixando a minha coluna mais torta ainda.
Então, visão, coluna, essa dor no ombro que deu, né? Porque a minha mesa era muito alta, então minha mão ficava inclinada para mexer no computador e daí eu ia forçando. E daí, como precisava terminar o trabalho, entregar, era o final já, eu forcei. Poxa, tá doendo, mas eu tenho que terminar. Poxa, mas tá doendo, mas o prazo é amanhã. Poxa, mas já deu 10 horas sentado, tá dando problema na circulação do pé de novo. Não, eu tenho que terminar. Então, foi exaustivo, né? Vocês vão ver depois, quando chegar no TCC de vocês, né? É um período, assim, que realmente tem uma dedicação maior. Então, você acaba forçando um pouquinho, mas eu não recomendo. Como eu falei para vocês, estou com dor até hoje, desde novembro do ano passado, né? Estamos em maio de 2021, então tomem esse cuidado, tá bom? E dali, como eu falei para vocês, na empresa onde eu trabalhava, por eu ser pequenininha e ficar com os pés dançando no ar, porque eu não encostava ainda mais, se encostar o bumbum lá na poltrona, aí sim que os pés ficam mais curtinhos. Se eu fosse mais para frente, eu até encostava o pé no chão, mas ia ficar com a coluna meio torta também. Eles compraram esses adaptadores, né? Eu tinha um colega que era engenheiro ambiental, mas ele fez a pós em segurança do trabalho. Então a empresa falou assim: então além de engenheiro, você vai ser a nossa segurança do trabalho. O que a gente precisa para melhorar a ergonomia? Daí ele colocou aqueles mouse pads, né? Quando a gente vai mexendo com o mouse, com uma almofadinha na área do punho, e depois ele também colocou para gente esses apoiadores do pé, para nós que éramos baixinhas, para o outro funcionário, né, que conseguia encostar, que tinha uma altura boa, eles não ficavam com isso. E também arrumaram os monitores para as pessoas, né? Nem que precise colocar alguns livros aqui na base, né, da tela, para pelo menos a tela ficar bem na altura dos teus olhos. Seus olhos têm que ficar bem no meio dali. Então aqui tem a mesma situação, a gente conversou na anterior, só que com uma linguagem mais fácil, né? Apoio na lombar, senta o bumbum para trás, esses pontos que são iguais que a gente já tinha falado. Esses pontos aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque a gente já conversou, mas assim, com relação à tela do computador, então, tem que ter uma distância no mínimo de 50 centímetros dos olhos. Não vai usar a tela pertinho, né? Então, lembra lá, é uma régua de 30, já é assim, mais um pouquinho, 50. Então, no mínimo, essa distância do computador. Não vai colocar a tela muito próxima de você. Então, até deixei em vermelhinho nessa slide aqui da aula de hoje, né? Que é necessário, então, deixar no mínimo esses 50 centímetros dos olhos. Tá bom? Agora a gente vai ver um outro ponto, que era então aqui com relação às máquinas e os computadores. Então, eles têm que ter essa distância do olho. As máquinas, a gente também se refere às cadeiras, então eles têm que estar deixando a gente bem adequado, né, com uma altura boa, encostando a lombar. Então, a gente precisa, sim, dar essa atenção, tá bom? Outro ponto que a gente pode estar discutindo, que as jornadas do trabalho têm que ter um repouso. Não sei se vocês já foram no mercado, mas assim, volte e meia, é engraçado, quando eu vou às vezes de tarde no mercado, eles vão assim, aparece a pessoa lá, turma a fisioterapeuta aguarda vocês no estacionamento. Dali, termina a compra, você vai descer lá, estão no estacionamento, eles fazendo a ginástica laboral. Já viram? O pessoal faz massagem, né? Faz um alongamento, eles se esticam, eles fazem assim todo esse cuidado de fazer um exercício, uma dinâmica para dar um repouso, né? Também uma pausa daquela atividade que eles estão fazendo. Então, sai da frente do computador, dá um repouso visual para os olhos, né? Dá um repouso para o corpo, né? Para de ficar tão sentado, dá uma levantada. Ou se está muito levantado, senta um pouquinho. Então, é necessário fazer esse movimento para a pessoa ficar bem. E essa daqui é uma cadeira ergonômica, mas eu não sei se vocês já viram, tem umas cadeiras específicas para os gamers, né? O pessoal dos gamers, assim, eles passam um período muito, muito grande, né? Sentado, jogando os jogos dele. Então, é necessário que eles façam o quê? Que eles tenham uma cadeira confortável, onde o ombro vai estar bem, onde eles vão conseguir digitar. Qualquer coisa, se eles ficarem com dor, eles encostam, né, o pescoço nesses apoiadores aqui de cabeça, anatômico. Então, ele tem uma altura ajustável, o encosto ajustável, põe mais para frente, põe mais para trás. Então, é bem bacana isso, né? Além disso, o apoio do braço. Beleza? Agora a gente vai falar bem rapidinho sobre o levantamento das cartas, porque a gente já falou disso também anteriormente. Não pode só a pessoa se agachar, tipo, dando um sayonara, né? Um agradecimento em japonês, se agachando desse jeito, não pode.
faz mal para a coluna, você força ela, porque coloca toda a pressão nela para você levantar um determinado objeto. A pressão tem que ser feita para os joelhos, então a pessoa tem que se abaixar ereta, buscar aquele objeto e assim levantar. Então, quando tem muito peso, não é nem adequado que ela pegue. Coloca um equipamento que faça esse serviço. No sacolão não, perdão, no atacadão, né, que eles vendem assim, atacada, varejo, e eles têm uma grande quantidade, é comum eles utilizarem aqueles equipamentos para poder colocar lá para cima aquelas caixas muito pesadas, né? Ainda bem, porque imagina se dependesse dos funcionários ficarem fazendo esse movimento. Então, o determinado objeto é muito pesado, recorre-se aos equipamentos para que a pessoa então não venha sofrer com esse peso. Ele também que deve ser realizado com o auxílio das pernas, né, do joelho ali, não das costas. Então não vai se inclinar para baixar para você conseguir pegar o objeto. Você vai descer reto, coluna ereta para conseguir fazer dessa forma o carregamento do objeto sem machucar sua coluna. Então aqui, ó, ele está descendo mais reto, daí ele levanta. Beleza? Então, põe a carga próxima do corpo, desce reto, pega o objeto, levanta, forçou o joelho só, não forçou a sua coluna. Então, aqui eu estou passando porque também vimos na aula anterior. Por último, a gente fala sobre a organização do trabalho. Por que é bom ser organizado? O fato de ser organizado, você conseguir dividir, ó, fulano, você vai cuidar da tarefa A, o Beltrano vai cuidar da B, o antigão lá vai cuidar da C e assim por diante. A gente distribui o trabalho. Quando é organizado e fica claro assim, vamos colocar um exemplo num laboratório, tá? Você vai ficar com a DQO, o outro vai fazer a análise da alcalinidade e você vai ficar com a análise do carbono orgânico. Tudo dividido. Não vai ter aquela briga. Quem que fez o carbono orgânico? Ah, foi ele. Não, foi ele. Porque, ou não, ninguém fez, ninguém pediu para a gente fazer. Então, quando não tem uma organização, já dá um clima ruim dentro da empresa. Porque não fazem o trabalho direito, ou dois vão fazer a mesma coisa, né? A pessoa precisa de um objeto, precisa de um relatório, onde que tá? Tá tudo bagunçado, não sabe onde que tá. Então, tudo isso gera um estresse. E lembre que a gente falou que não é só físico, é emocional também. Então, ficar levando bronca, ficar atrasando o prazo, perder cliente, tudo isso, né? Poxa, não fez a análise lá porque ninguém se organizou que tinha que fazer essa análise. Ou ninguém se organizou, todo mundo ficou focado numa parte do projeto e esqueceu o outro. Isso dá um estresse grande, as pessoas perdem os clientes, dão problemas assim que a pessoa até perde a cabeça, né? Às vezes, poxa, perdi um contrato e agora? E acaba brigando entre si, cria um clima ruim e acaba só dificultando, então, com que as pessoas não consigam fazer o trabalho certinho. Tá bom? Então, a gente tem aqui. O que vamos fazer para aumentar e melhorar a organização? Aumentar a liberdade para realizar a tarefa. O que você quer fazer? Qual que você prefere fazer? Não obrigar eles, né? Não, você tem que fazer tal objeto. Você vai ter que fazer tal atividade. Não, mas eu não gosto dessa atividade. Eu prefiro fazer a outra. Então, você pode sim estar escolhendo que atividade vai fazer. É legal? É legal, porque dá uma autonomia para a pessoa dividir. Então, vai ter lá cada vez um coordenador, vai delegando tarefas diferentes, então é bacana. Faz com que o trabalhador tenha um controle do que é o trabalho dele e se sinta valorizado. Poxa, ele deixou eu escolher a minha atividade, eu estou fazendo aqui, alcançando o objetivo do que ele pediu. Outro ponto aqui bem bacana que a gente pode estar verificando e pode estar discutindo é sobre que é preciso sim, então, fazer aquelas pausas. Se você está muito tempo de pé, senta. Está muito tempo sentado, levanta, se estica, faz a fisioterapia, né? Às vezes vai lá tomar um cafezinho, né? Lá nessa empresa onde a gente trabalhava, chegava tipo umas 3 horas, era o horarinho do intervalo. Saía 10, 15 minutinhos, que fosse, né? Mesmo que depois ficasse a tarde inteira até lá às 19 horas trabalhando, mas dava essa pausa para poder se esticar, para a circulação sanguínea ficar bem, para fazer bem para a cabeça, você alivia um pouco a tua concentração de só trabalhar, conversa com o colega, come alguma coisa, né? Então, porque daí, pessoa com fome também já não trabalha bem, porque daí não consegue se concentrar direito, né? Então, e o corpo, e a barriga fica roncando, ele só fica pensando em comida, não vai, não funciona.
né? Então tem que ter sim umas pausas para relaxar a mente, para comer, para conversar com alguém. Isso é ergonomia, né? Ergonomia faz um bem físico, faz um bem psicológico, e a pessoa fica trabalhando melhor. Outro ponto, enriquecer o conteúdo do trabalho, né, e fazer com que as pessoas tenham criatividade de fazer alguma coisa diferente, permitir então com que eles fiquem com os mobiliários adequados. Que seriam esses mobiliários? A mesa, a cadeira, né, o apoiador de pé. Então são os equipamentos, né, são os móveis, vamos dizer assim, por isso que é bem mobiliário, onde as pessoas vão poder estar então se sentindo mais confortáveis, porque elas estão sentadinhas ali num lugar melhor, eles estão numa mesa boa, eles têm um apoiador no punho do mousepad, né? Eles têm uma tela boa, grande, não tem, né, essa dificuldade de, às vezes, trabalhar com um objeto que faz muito barulho. Tudo isso é cuidado, faz bem para o psicológico da pessoa, ela se sente num ambiente mais gostoso, e isso faz com que ela se sinta muito, muito mais produtiva e alegre, tenha vontade de trabalhar. Agora, imagina se ela está lá num ambiente escuro, abafado, fedido, né? Com gente chata, com o chefe mandando ela fazer, bater meta toda hora. Tem que bater meta, tem que bater meta, tem que trabalhar. Não podendo sair para levantar, nem para ir no banheiro praticamente, né? Porque daí todo mundo já olha torto. Poxa, que ambiente de trabalho é esse, né? A pessoa fica totalmente desanimada. Ela chega em casa, alivia. No outro dia que ela pensa, puxa, eu tenho que trabalhar aquilo lá, vai começar a dar uma agonia, porque o corpo fala assim, eu não quero ir para lá, mas eu tenho que ir para lá. Mas eu não quero ir para lá, mas eu tenho que ir para lá. A pessoa começa a reclamar, começa a se sentir mal, vai causando uma depressão, vai causando um sentimento ruim, porque não é um ambiente prazeroso de trabalhar. Às vezes a pessoa até seria um local, ela até gostaria daquele trabalho, né? Mas como as condições do ambiente não são boas, daí aquilo desanima. Então, se você está com um ambiente bacana, mobiliário legal, uma cadeira ótima, assim, um adaptador do pé, tem um computador bacana, bom para você trabalhar, poxa, esse trabalho é feliz, né? Pode fazer um intervalinho, vai lá tomar um café, se esticar um pouquinho, volta para o serviço, seu chefe conversa, vocês fazem rodízio de atividade, não é sempre a mesma coisa. Poxa, isso traz, então, uma leveza para o ambiente muito melhor. Além disso, tudo tem que estar bem adequado, né, de fácil acesso para o operador, as ferramentas, instrumentos, facilitando com que ele possa fazer o trabalho dele. Tá joia, gente? Então, essa foi o nosso resumo da ergonomia, o cuidado com os com cargas pesadas. Então, ele não vai carregar essa caixona pesada, ele vai ter um maquinário para isso. O pessoal trabalha aqui em movimentos repetitivos. Vamos então trocar. Hoje vocês estão trabalhando aqui, amanhã vocês vão entrar lá num outro setor, vão trabalhar de forma diferente. A bancada é adequada, elas não têm que ficar tanto para baixo, né? Então tem uma organização, né, sobre o que deve ser feito, foi dividido tarefas, todo mundo apresenta resultados, né? Então tem um cuidado com a postura, tem um cuidado com o mobiliário bacana, tem uma preocupação física e psicológica, né? Tem que ter essa preocupação física e psicológica, né? Um trabalhador com depressão, chateado, magoado, reclamando, não trabalha bem, e pior, contamina os outros, porque daí ele começa a reclamar, 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 e é comum. Quanto mais uma pessoa reclama, o outro do lado vai reclamar também. Quando uma pessoa começa a tentar ver o lado positivo das coisas, mesmo no meio dos problemas, a outra tenta no comecinho fazer esse exercício também, que era um livro, não sei se vocês conhecem, que era de Poliana. Inclusive até passou um filme, no filme não, uma novelinha, né, no SBT lá que tinha Poliana, ele foi baseado nesse livro, né? Eu não vi a novela das crianças, mas eu vi o livro, que dizia assim que ela buscava tentar tirar o melhor daquilo que acontecia. Então, mesmo que tivesse lá um problema, a pessoa tentava fazer o melhor possível, tentar ver o lado positivo das coisas, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa foi sair final de semana para trabalhar, né? Para depois ir para a praia, para viajar, né? Chegou sexta-feira, arrumou as coisinhas, né? Foi lá para a praia viajar. Chegou sexta-feira à noite na praia, pensou, né? Vou ficar sábado e domingo descansando. Vou ficar uma beleza. Daí segunda eu trabalho. Mas recebe uma mensagem do chefe. O chefe fala assim para ela: não, você vai trabalhar domingo. Eu preciso de você porque o fulano machucou e aqui a nossa empresa não para. Em vez de trabalhar segunda, você vai vir trabalhar domingo. Poxa, imagine o desânimo dela, né? Viajou, pensou que ia ficar sábado e domingo
relax, né? O que vai fazer? Vai ter que voltar para casa no sábado. Ao invés de reclamar, porque ela vai ter que trabalhar no domingo, a pessoa fica assim, poxa, pelo menos eu vou ter sábado para descansar. Então, é esse pensamento, é tentar ver uma coisa positiva, né? Ou as coisas, poxa, atrasou tudo. Bom, mas às vezes foi até melhor ter atrasado tudo, eu saí um pouquinho mais tarde daqui, eu não peguei o trânsito. Então, sabe, esse trabalho, né? Puxa vida, saí tarde, agora eu vou chegar tarde lá. Né? Esse que é o trabalhinho de você ser mais grato pelas coisas. Tá bom, gente? Então, hoje foi um resumo, foi um momento remember da aula anterior, foi assim, mais resumida, mais prática, aquilo que eu comentei com vocês. Quanto mais vocês veem, fica com uma maior facilidade de vocês, então, lembrarem, né, do que era aquele conteúdo, mas assim, pontos específicos, a gente colocou aqui do ladinho no chat. Grava lá, slides 7 e 8 são importantes de ser guardados para a prova. Diferença entre qualificado versus habilitado. Então, lembra lá, qualificado saiu da faculdade, tem conhecimento, mas habilitado é aquele que pode assinar o projeto porque ele tem a carteirinha. Fica fácil quando a gente pensa em habilitação, né? A carteira de habilitação, você pode dirigir. Mesma coisa com os trabalhos, você só vai poder assinar quando você é habilitado, registrado no conselho. Então, você, dentro, né, no modo de dirigir, você é habilitado, tem a carteirinha do Detran para você dirigir. Mesma coisa, quer assinar projetos? Tem a sua carteirinha, né, o seu CRQ, tem o seu registro no Conselho Regional de Química para você atuar. Outro ponto importante, então, é lembrar que ergonomia, vamos colocar aqui do ladinho, não é só físico. Ele é físico e mental. O pessoal esquece, tá? Infelizmente. O pessoal, inclusive os empregadores, esquecem disso. Às vezes eles só dão uma condição melhorzinha, ó. Tem café ali, a luz está boa, tem ventilação, trabalha aí. Poxa, não é só isso. Tem que se preocupar também com a questão mental desse trabalhador. Dar um intervalinho, deixar ele conversar, deixar ele relaxar, almoçar, né? Dar ali para ele um ambiente bom. Além disso, elogiar quando ele faz um trabalho bacana, né? Então, tudo isso é fontes importantes para a saúde do trabalhador. Então, lembrar, ergonomia são as normas que vão, então, estar regendo como que a pessoa vai estar trabalhando, tá? Então, como que é o seu contato com os objetos. Então, é o homem versus equipamentos, né? Como que ele age com o equipamento. Então, a mesa tem que ser alta quando ele vai fazer um trabalho preciso, o computador tem que ter a distância adequada, a cadeira tem que poder subir e levantar, tem que ter o apoiador do pé, o apoiador no pulso, quando você está ali fazendo um trabalho, tá bom? Então, tudo isso é muito importante de ser lembrado, tá? Hoje, então, a gente finaliza a nossa aula. Essa era a nossa parte de ser discutido sobre ergonomia, riscos elétricos. Deixem anotadinho, ó, tá ali no chat do lado. Coloquei pontos importantes para a prova, tá? Deixa eu só verificar aqui com vocês quando que vai ser a nossa prova, provavelmente, ó. Semana de provas a partir do dia 14. Então, a nossa prova vai ser no dia 18, provavelmente, tá? Então, a gente vai ter no dia 11, uma semana antes, uma revisão. Dia 4 e dia 28, a gente ainda tem aula normal, tá? Então, a gente tem 2 dias de aula normal, dia 28 e dia 4. Depois, no dia 11, vou fazer uma revisão com vocês para facilitar para a prova. Daí, quando eu tiver informação se a prova vai ser remoto, como da aula passada, ou se vocês vão ter que ir na faculdade e fazer presencialmente, eu aviso vocês, porque essa informação ainda não foi definida, tá? Lembrando, gente, quem não fez o trabalhinho, corre para fazer, são pontos importantes, ajudam na prova. Pois quem faz ganha 3 pontos logo de cara, né? Para chegar no 7 só precisa de 4. Agora, se você não faz os trabalhos, você praticamente tem que tirar o máximo da prova, os 7, para poder passar, né? Então, tentem fazer esse trabalhinho, é uma forma que a prof tenta ajudar vocês para vocês conseguirem até ir mais tranquilo para a prova, e se errar alguma coisinha não vai prejudicar a nota de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção, meninas, que vocês estavam aqui. Bom descanso, bom final de semana, né? Igual a gente fala assim, bom descanso, porque
tem que ter o descanso também, tá? Não fique só trabalhando, só estudando. Faça alguma coisinha que você gosta, relaxe no final de semana, tira o dia para vocês, ouve a música que vocês gostam. É importante esse cuidado mental. Isso é ergonomia também, tá? Esse cuidado físico do corpo, mas também mental, tá? Se cuidem e qualquer coisa, mandem mensagem, façam um trabalhinho quem não fez. Se vocês têm contato dos colegas, lembrem eles do trabalhinho, gente. Ninguém quase entregou, uma tristeza. Eu tinha prorrogado, depois eu prorroguei de novo, e eu vou dar a última chance, sério. Depois vai perder um ponto, e não adianta chorar depois. Poxa, eu tirei 2 na prova, eu precisava desse trabalho. Não vai ganhar ponto, tá bom? Boa noite, bom descanso. Beijo para vocês e até semana que vem. Qualquer coisa podem mandar e-mail, tá bom? Não tem problema. A Veriane mandou, aliás, perdão, a Kaline mandou sim por e-mail, eu recebi, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se vocês puderem avisar os outros colegas, não sei se vocês têm grupo de WhatsApp, aproveita e dê um puxãozinho de orelha lá, fala, ó, a professora não vai dar mais chance, vocês vão perder um ponto. Tá bom? Um beijo para vocês, bom descanso. Qualquer coisa fica à disposição. Boa noite, bom final de semana. Obrigada, vocês também. E ó, você já sabe, né, que vamos trocar os papéis. Você vai virar minha professora de violão ainda. Ah, tá bom. Esperar passar essa pandemia, né? Isso. Vai. Um beijo para vocês, bom descanso. Até mais. Até, tchau, tchau. Bom final de semana.